pontaria certa. Bater um alvo, essa é minha meta. Sem piedade, sem sentimento. Pro inimigo somos tormento. Esse é o momento, essa é a hora. Não somos fake, temos história, temos origem. Marcas de guerra e muitas cicatrizes aqui pra traidor. O opositor vai sentir a dor. 01 escuta, já deu o comando. Fogo à vontade, sai atirando. Covarde vaza, valente fica. Sem simpatia, faz parte da vida. Yeah. Hey Black School, o que é que você faz? Eu bato metas e assusto os meus rivais. Hey Black School, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Fala aí, meu povo lindo da internet, você que é um bodybuilder e está aqui de plantão, seja muito bem-vindo ao podcast da Black School, ao Black School Podcast. Ó, já vai deixando o seu like aí, meu irmão, porque hoje eu tenho certeza que você, além de deixar seu like, você vai se inscrever, porque esse encontro finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu. Ele tá tão calado hoje, cara, ele tá tão quietinho hoje, surpreendentemente, esse querido... Minha amiga Aracide Almeida, da Black School. Minha Dercy Gonçalves, mais querida, que mora no meu coração. Faça muito barulho aí em casa, senhoras e senhores, para Fernando Marques. Tudo bem? Muito barulho em casa. Eles nem desconfiam de quem tá aqui hoje, né, Fê? Não, já foi mais do que anunciado, né? Nós estamos quebrando todos os protocolos hoje, né? Inclusive, o programa está sendo gravado. Está sendo gravado. Não é? Então, Você mas tá vai para o ar sem cortes. Não tem corte, é direto. Você está assistindo agora às 6 horas da tarde, mas nós estamos aqui às 10 da manhã, porque acontece o Fitpira hoje também. E toda a nossa equipe vai estar lá fazendo a cobertura, principalmente hoje que está na pesagem, então a gente não pode perder daqui a pouco. Nesse horário que você está assistindo, nós já estamos lá. O pessoal de evento já está lá, né? Cobrindo a competição, vai ter categoria profissional, a Black School é a principal patrocinadora da categoria. Muito legal profissional. Isso. E eu quero quebrar o protocolo. Por favor, fique à vontade. Na minha vida, pode ser que você conheça mais. Ok. Mas eu conheço só 3 Braulios. O meu. 3. Quem o do filho dele. Terceiro? Ó, eu conheço o meu. O seu, óbvio. O Braulio, que trabalhava com o Caramelo, que eu esqueci o sobrenome dele, da música Colmanete. Braulio Colmanete. E ele, senhoras e senhores, que eu conheço há mais tempo. Hã? É o Braulio mais velho que você conhece. Não, o mais velho é o meu. É o seu. Você é mais novo do que ele? Eu sou mais velho que ele, mas ele me conheceu já depois. Entendi. Conheci na adolescência. Braulio Pinduca! Tá lá! Ó, você é tão especial que o Fernando te anunciou aqui, cara. Olha isso. Mas é lógico, a gente tem muita história junto, uma amizade longa, de longa lá data. Vai. Quanto tempo? O tempo passa 87. e essa amizade ficam. Entendeu? 87. O tempo passa e as amizades ficam. São 35 anos de amizade. São. 35 anos de amizade, meu irmão. Sim. Tem noção disso? Mais velho que o Luciano, por exemplo, que tem 32 anos aqui. Sim. Você tem mais tempo de amizade com o Fernando. Por isso que vocês brigam tanto ou não? A gente discute, mas a gente se respeita. Olha aqui, vamos lavar a roupa suja aqui. Olha aqui pra não, porque tem que Márcia Gomes, vamos fazer. A gente é do tempo que não tem essa história de processo, advogado. Então você tem que respeitar. É tudo porque resolvido. Você vai até um limite, vai pra mão depois, se não for. Olha aqui, filma. Olha lá, Pinduca, mostra ali naquela câmera ali, Pinduca. Olha que sujo. Eu aqui de coração aberto. Eu vim aqui preparado, você entendeu? Para o que der e vier. Entendeu? Estamos... pra você, se sou com inglês. Eu falei pra você que o cara tava mudado, meu irmão. O cara dá um jeito, agora. Eu não sei. Eu falei pra você. Ele acha. Eu e a internet, nós achamos. O povo da internet não mente nunca. Nossa. Pinduca, vamos lavar essa roupa suja, porque você ficou bem chateadinho quando a gente contou um negócio aqui que nem era pra você o negócio, e o Fernando nem falou da senhora, sua mãe, e você vai começar por isso já. Eu vou começar por isso, porque a gente tem que lavar essa roupa. Assim, ele falou... E o Pinduca foi dar o microfone pro cara falar, como se eu tivesse errado. Eu acertei.
eu dei o microfone para a maior voz do Brasil hoje no nosso meio. Ok. Entendeu? Então, assim, eu falei recentemente, num outro podcast, já virou corte, que eu abri as portas da federação para muitas pessoas que eu fui muito criticado. O old school, então, queria me matar. Eu deixei o Under entrar nos eventos e cobrir para o canal dele, o Toguro, eu deixei o Bambam entrar nos meus eventos também para poder postar nas redes dele. Então, assim, quando você abre para o Cariani com a Abre TV também, para mostrar os eventos, eu já tinha a visão de que o esporte só cresceria se a gente popularizasse o esporte. E com o advento da internet e os canais do YouTube, era o começo de tudo. Então, estava se misturando o crescimento da federação pelo nosso trabalho, quando ele assumiu a presidência e eu estava com ele, e a gente começou a fazer um trabalho de verdade no bodybuilding no Brasil, que fez toda a diferença para chegar onde chegou hoje. Se hoje o Brasil pode ser considerado o segundo maior país do mundo em suplementação, em competição em atletas, isso se deu porque lá atrás nós começamos um trabalho para fazer diferença. Entendeu? Então, assim, eu fiquei chateado porque ele é bocudo, você entendeu? E do jeito que ele fala. É que você não viu o vídeo na íntegra. Não, então, na hora, eu não estava bem por causa do problema com a minha mãe. E eu fiquei puto a hora que ele falou assim, ninguém assiste a porra do podcast dele, só a mãe dele. Aí fudeu. Aí fudeu, porque, peraí, aí que eu fiquei indignado e falei, se a minha mãe pudesse ver meu podcast, ela veria, mas a coitada tá na cama até hoje, e fica aqui meus sentimentos profundos, porque me contaram que a sua mãe se encontra na mesma condição, você entendeu? Infelizmente, nós estamos passando pelo mesmo problema. Você não sabia disso? Não sabia. A gente conversou sobre isso e você não ficou sabia. pasmo quando eu te contei. Fiquei porque ele se faz de durão, mas ele é ser humano também, e a vida dele é de carne e osso como a de todos nós. Sim. Mas ele não conta, ele fica quieto, ele não expõe. Não estou dizendo nem que está certo ou errado, cada um de um jeito. Óbvio. Mas eu tomo a sua dor. Eu te agradeço. Eu tomo a sua dor, porque eu conheço sua mãe. Sim. Eu conheço sua mãe desde lá de década de 80, quando fui a primeira vez na sua casa, você entendeu? Eu sei da luta da sua vida, da sua história, não foi fácil de criar, né, sozinha, você entendeu? Então, eu entendo tudo, e por isso que eu falo, eu e o Fernando, a gente se conhece, nós somos amigos. Sim. Não somos de ficar todo dia junto, às vezes a nossa vida é junta, às vezes a nossa vida é separada, mas ela nunca mudou. É verdade. Então, e outra coisa, a gente só fica magoado com alguém quando a gente gosta da pessoa. Sim. Você não fica magoado com o seu inimigo. Seu inimigo é seu inimigo, se ele fala mal de você, ele fala de você, mas você fica magoado quando alguém que você gosta fala algo de você que você não gostou. Sim. E eu fiquei preocupado, exatamente porque eu vi que você ficou magoado, eu fiquei preocupado. No último evento que a gente conversou, que você estava com seu filho, e você falou... o Fernando, ele fala mal de mim na internet, mas eu gosto dele e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu te encontrei na Quality Nutrition em seguida, né? Que eu vi como é a vida, né? O dono da Quality Nutrition me convidou. Nós somos amigos em comum dele. Para fazer um podcast. Aliás, a gente achava vocês um parecido com o outro, lembra? A gente era, na adolescência. Parecido demais. E aí, a primeira coisa, depois de te cumprimentar, eu falei, olha, eu fiquei muito preocupado com aquilo que você falou, você fala mal de mim na internet, né? Então, assim, eu não falei mal de você, eu não te dei adjetivo. Não falou. Eu citei um fato. Você falou o fato e naquele fato ficou pejorativo, me deu a impressão que estava falando mal de mim. Então, não falei mal, não te dei adjetivos, nada. Eu falei, o Pinduca foi tonto de ter feito aquilo. Não falei, eu não te dei adjetivo nenhum. Peraí, só para concluir. Não, vou pegar um negócio aqui. E aí, o tempo é seu aí, Fê, fica à vontade. E aí, eu falei, olha, eu não falei mal de você, falei de um fato, né? E aquela história que só a sua mãe assiste o podcast, é uma coisa que eu faço com todo mundo, inclusive ao vivo. Você pode perguntar para o Vinícius Galvão, toda vez que ele entra numa live,
entro eu, a mãe dele, eu falo, oi, Vinícius, tudo bem? Estou aqui com a sua mãe assistindo a sua live. Sim, então, você mandar um abraço. zoeiro. Então Lógico. é uma piada infeliz. Foi feliz porque você pelo momento, não sabia. Pelo momento, isso não sabia. Podia ter falado, ó, só a família dele e tal, enfim. Isso se chama, gente, liberdade. Quando se tem liberdade, cara, aí você faz o que você quer e a gente não sabe o momento do outro. Porque o Fernando faz isso com outras pessoas, entendeu? Nem você também, nem eu. Agora, quando tem a liberdade, acaba acontecendo, velho, acontece. Sim. Mas quando eu te encontrei na feira, na feira que eu te chamei para conversar, eu falei, cara, a gente precisa colocar esses pingos nos is, porque, cara, o Fernando, eu tenho muito arranca-rabo com ele aqui. Só que ele é um cara que eu admiro. O que eu falei para você? Eu falei, Pinduca, não fala do Fernando, porque o Fernando é um dos meus melhores amigos hoje, cara. Ele exerce uma enorme influência dentro do meu desenvolver aqui dentro da empresa. E às vezes eu ligo para ele, tipo, mano, preciso falar com você. O que foi? Não, eu tô tretado aqui em casa, preciso trocar ideia. Ele, amigão, eu vou acordar às 5 da manhã. Amanhã você me liga. Mas mesmo ele não me atendendo, eu chamei ele para trocar ideia. E eu nunca deixo de te retornar. Entende? Então, a gente tem essa troca. Então, assim, não houve nenhum modo pejorativo quando ele falou alguma coisa da sua mãe. Ele ficou muito sentido ainda. Ele falou, cara, mas as pessoas nem sabem, a minha mãe também está numa situação de cama, de leito. E isso é uma brincadeira que eu faço com todo mundo. Foi uma brincadeira. O teu e você jeito... é um querido, Pinduca. Então, assim, cara... O jeito dele, eu conheço mais do que ninguém nesse meio. Eu conheço que ele é assim. Tanto que quando a gente está junto em alguma coisa trabalhando, a gente se zoa em vários momentos. Sim. Você entendeu? E a gente lembra de pessoas que a gente zoava. Sim. Também tem isso. Então, na hora do calor, né, o sangue sobe, é uma coisa. Depois que a coisa passa, nós voltamos a... Fernando é um cretino voltamos a se entender. Eu não gosto quando você se exagera. Às vezes eu te falei isso aquele dia, acho que você passa do ponto, você tem direito de criticar, você tem direito de ser contra. É bom ter o contraponto em tudo, porque se todo mundo concordar em tudo, a gente não evolui, né? A coisa não acontece. Mas às vezes eu acho que você passa do ponto nas redes sociais, de forma que aquela atenção que você está chamando está encobrindo o valor que você tem no nosso meio. Eu te agradeço. Entendeu? Então, é aí que eu falo, porra, Fernando, menos. Por quê? Porque você é do meio faz tempo como eu, e quem é do meio sabe quem nós somos. Mas essa juventude nova que está aqui, de milhões de espectadores hoje, no meio maromba, né, que fala assim tudo, né, no shape inexplicável, e esse moleque Toguro, para mim, é um gênio, eu vi ele de perto, convivi com ele, eu sei que ele tem uma criatividade absurda em relação ao público que ele atende, que é diferente de nós. Então, eu quero fazer uma observação nisso depois. Isso, tu faz assim. Isso tudo move milhões de reações na internet. Então, assim, as pessoas estão conhecendo o Fernando sincero, aí, o Fernando irônico, o Fernando bocudo, e não estão conhecendo o Fernando que contribuiu muito para esse esporte. Cara, é que muito. Como treinador, como professor, como dirigente, como conselheiro das empresas de suplemento que passou, entendeu? Esse lado que dá muita visualização e muita curtida e muita atenção, não estava mostrando o verdadeiro Fernando. Então, a minha opinião e a minha crítica construtiva é que você não vai mudar como você é, mas você precisa mostrar o seu lado bom, porque o seu lado bom é bom demais. É aí que está a diferença. E esse lado bom que não está aparecendo hoje, você entendeu? Está dando espaço para gente ruim aparecer. Eu discordo, cara. Eu quero fazer um ponto de observação sobre isso, tá bom? Porque, assim, o fenômeno do podcast surgiu no Brasil na pandemia, certo? Algumas pessoas já faziam podcast, mas o grande fenômeno mesmo surgiu pós-pandemia. Durante a pandemia, que foi quando eu fui contratado aqui na Black. E o que acontece, Fernando? Nós tínhamos as mídias digitais, Facebook e Instagram, como os muros das lamentações, ou algo onde nós poderíamos ali expor as nossas verdades, os nossos pensamentos. Porque ali é uma rede social sua, você coloca o que você quiser e você fala o que você quiser. Só que, em algum determinado momento, a gente descobriu que nós não estávamos preparados
para lidar com a audiência das redes sociais. Você pode explanar a sua opinião e vai continuar explanando, mas assim, o Fernando, quando eu cheguei aqui na empresa, ele era no podcast. Não entendia a dinâmica do podcast, a audiência disso aqui, estar na frente de uma câmera, falar, o poder de fala. O Fernando é um dos caras mais queridos do cenário do bodybuilding, você sabe muito bem disso, beleza? Tivemos que ter uma paciência gigantesca para lapidar, para ele ser hoje um dos grandes comunicadores que nós temos aqui no nosso país. Mas, o que acontece? Quando você fala e você tem um lugar de fala, a gente não sabe qual a proporção que isso vai tomar, e nós também não sabemos trabalhar com isso. Por exemplo, você, quando respondeu o Fernando, que você foi chorando na mídia social. Se você soubesse o alcance que aquilo teria, ou você não faria, ou você teria ligado para o Fernando, porque a gente acaba expondo sentimentos que nem sempre o outro está preocupado ou está interessado em ver. Você foi na internet, você começou a chorar fazendo um stories, dizendo que o Fernando não tinha o direito de falar aquilo, que não sei o que lá. Aí eu vejo um cara de 52 anos chorando no Instagram, sabe, porque ficou com raivinha do Fernando. Era muito mais você ter ligado para ele. Não era raiva. Calma, tudo bem. Eu tô aqui como observador. Eu estou aqui como espectador, beleza? Como telespectador. Da mesma forma, quando eu falo para o Fernando, calma, porque assim, o Toguro, vamos colocar o Toguro como exemplo, é um cara que ele criou o espaço dele. Ele não foi no mercado e falou assim, onde eu posso me encaixar no mercado? Não, ele falou assim, o que eu posso contribuir sendo quem eu sou para o mercado? E ele atrai uma legião de fãs. E ele contribui muito para o crescimento do bodybuilding do jeito dele, fazendo câmera aqui, cara, admirável. Ele pega o celular, ele faz pelo celular. Ele não tem as câmeras que nós temos, ele não tem equipamento que a gente... Por opção, porque ele também não quer, porque se ele pudesse, ele tem dinheiro para comprar. Mas é aqui, e levando. Então, assim, tudo é respeitável. Nós estamos aprendendo a lidar com a comunicação. Como que a gente vai comunicar? O Fernando, cara, ele está de parabéns, porque há muito tempo eu não vejo o Fernando gritando aqui, batendo na mesa, não sei o quê. Desde que você não venha falar para ele uma coisa na qual ele não acredita e você quer colocar na cabeça dele que aquilo está certo. Laboratório Underground. Porra, você vai comprar uma briga com o Fernando, cara. Não adianta você vir querer defender o Laboratório Underground, porque é a verdade do cara, velho. Não adianta eu chegar para você agora e falar, cara, a IFBB tá não sei o que lá. Se você tem uma consciência de que a IFBB tem que melhorar muito, entende? Então, só para ilustrar o meu ponto de observação, é uma ferramenta nova e nós estamos aprendendo a trabalhar com elas. Parabéns para quem já trabalha com isso e para quem está monetizando e para quem está ganhando muito dinheiro. Nós fazemos podcast para nós, cara. Para a gente bater um papo, dar risada e fazer tudo. Se o cara que está assistindo do outro lado se conectar com o que a gente está falando, está tudo bem. O podcast, para mim, é bom quando você nem percebe que passou. Quando vai olhar, deu 3 horas, 2 horas, 4 horas. A gente sempre aqui. Fala, nossa, entendeu? Mas já tá na hora de falar do produto, disso, aqui. Exatamente. É leve, Pinduca. É isso mesmo, isso aqui é bom. Então embasando no que você falou, por isso eu estou aqui. Perfeito, e a sua visita entendeu? aqui, ó. Aliás, depois até uma salva de palmas para o Pinduca aqui, porque você quebrou os protocolos. Porque eu aplaudi o Braulio. Porque nós, ele fala isso há 30 anos, porque nós não temos nada, exatamente, não temos nada que possa impedir que a gente continue sendo amigo. Entendeu? Não. Se desentender, todo mundo se desentende. Na família, nos relacionamentos, nas empresas, nos negócios. O problema é não aceitar que houve um desentendimento e não querer consertar. No nosso caso, e outra, não fui pelo WhatsApp, foi olho no olho. Claro. Porque é do jeito old school. Não vou ligar para você, eu não liguei. Na hora que eu ver, eu vou falar. E aí falamos. Você entendeu? E aí falamos olhando um no olho do outro. Por quê? Porque a gente se conhece. Isso é bom, Pinduca, porque são 35 anos de amizade. Eu só virei presidente da Federação Paulista. Que ano que foi? 2014. Beleza, já estamos entrando em outro assunto, 2014, 2014. Vamos lá. Eu só virei presidente da Federação porque ele me tornou vice-presidente. Isso não é inteiramente verdade, né? Não, porque assim, vamos lá. Eu era seu diretor na Federação de Cursos. FEPAM. Você me chamou para a Federação, não. Era a Federação Paulista de Fisiculturismo e Fitness. Okay. Então, assim, ele me levou para a Federação para fazer um trabalho com ele. Eu já estava com o Pagnani antes para a gente dar... Isso, é isso que eu ia Pagnani que me levou. Mas quando o Fernando assumiu, com os problemas de saúde do Pagnani, o Marcelo Bella precisava
rapidamente pôr pessoas de confiança para cuidar do esporte, para não ficar na mão de bandidos, então, uma das pessoas escolhidas foi o Fernando. Então, o Fernando, para poder montar um time, chegou nas pessoas que ele confiava, mais próximas. E que conheciam de federação. E que conheciam de bodybuilding, de tudo mais. Você já arbitrava também? Sim, você já e tava... aí o Fernando chamou todas essas pessoas para a gente compor a Federação Paulista. E começamos um trabalho pioneiro, né? Fizemos um campeonato paulista entre estreantes no sábado e um paulista no domingo. Meu Deus. Então, os atletas que estrearam já puderam competir no paulista no dia seguinte. Foi muito legal isso. Revitalizando a IFBB em São Paulo, né? Em teatro, né? Foi um teatro da Unip lá, perto das Nações Unidas, que era menorzinho. Começamos o nosso trabalho. Nesse trabalho todo que a gente teve juntos, a coisa foi ganhando outras proporções, outros caminhos. Então, o Fernando me tira da diretoria e me põe na vice-presidência, porque confiava 100% no meu trabalho, na minha pessoa. Com certeza. Então, eu o E no conhecimento. Exatamente. Eu o representava na ausência dele. Se ele, por compromissos, não podia ir num campeonato brasileiro, eu estava lá representando a federação e representando ele. Parceria, né? Você entendeu? Então, a gente tinha um bom trabalho juntos. Quando ele precisou sair, não sei o porquê quis. Deixar claro que o Fernando saiu porque, quando ele foi contratado pela Probiótica, a Probiótica não queria que ele continuasse com a presidência. Quando mudou a direção. Então, a Probiótica foi vendida, entrou a Valiant, que era aqui nesse prédio, né? Uhum. E aí, então, o Fernando vai para a Probiótica e fala, Pinduca, toca a federação aí, velho, que eu tenho que sair. Eu não estava nem em São Paulo, quando você falou comigo, eu peguei, cara, eu fiquei assim... Foi no final de 2013. Na verdade... fiquei assim, pensando uma semana sobre isso, porque não é fácil. Bom, olha, eu quero ir muito antes. Tá? Eu quero ir muito antes. Então, assim, eu conheci o Pinduca, tinha 16, 17 anos, foi em 87, né? A gente fazia bastante bagunça juntos. Depois a gente se distanciou por algum tempo, por um pouco período. Aí ele foi treinar numa academia que eu dava aulas, que era na Alameda Lorena, na Paralelas, né? E ele, junto comigo e com um grupinho lá de amigos, Maurício, Cruz e tal, nós íamos para o campeonato para fazer bagunça. Pra caramba. Aí a gente ia para o campeonato, eu ficava gritando assim, quando entrava um cara, não tinha categoria clássico, né? E tinha uns caras que entravam com a sunga grande. Eu era o primeiro a gritar, a sunga do Arnold, olha ali a sunga do Arnold. O Pinduca, quando não concordava com um resultado... que ele já estudava para ser árbitro e tal, ele imitava uma sirene. Uma sirene de polícia, cara. Roubado. Eu tinha antes de ser professor, hoje eu tenho um calo na corda vocal, não consigo mais atingir aquelas notas. Que pena. Eu ia pedir para você fazer aqui, não assim, não, porque consigo. parava o teatro, parecia que tinha uma sirene lá. Sério? Eu fazia assim na boca, parecia que entrou um carro de polícia dentro do campeonato. Mas aí, nós éramos meninos, né? Aí 19, 20 anos e tal. Aí eu me interessei por competir, ele veio competir depois, nós conhecemos melhor o trabalho da federação, e aí a gente, por se envolver e amar o esporte, a gente começou a querer se envolver. Ele foi para o lado acadêmico da FBB, foi estudar para ser árbitro e tal. Eu já falei aqui várias vezes, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, que você é um árbitro internacional nota 10, né? Como... poucos, o Pagnani também tinha esse talento, né, de olhar ali o campeonato e já falar a colocação. O Pagnani foi considerado um dos 10 melhores árbitros do mundo e eu também. E aí ele foi para esse lado acadêmico, eu fui estudar, porque eu gostava muito do trabalho de ensino sempre, né, do Dr. Santarém, do Eugênio e tal, então ele foi estudar... nós dois fomos estudar as mesmas coisas, só que ele se dedicou muito a essa história de arbitragem e FBB enquanto corporação, né? E eu fui mais para a história do treinamento, idosos e tal. Bom, aí, quando o seu Eugênio filiou duplamente a FEPAM, a Federação Paulista de Musculação, que era a IFBB, a ANABA... 2001. O Alexandre Pagnani falou, olha, não pode a dupla federação, então nós estamos tirando a IFBB da sua chancela. E aí a IFBB, ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Aí no Brasil. A Federação, não, em São Paulo. A Federação São Paulo, Paulista okay. deixou de existir. Tá?
Aí, os campeonatos, para que os atletas paulistas participassem, por São Paulo, tinha que haver algum tipo de organização. E aí, até depois eu peço que ele conte melhor essa história, mas o que eu sei? Tá? Que o Pagnani chamou o Pinduca, tá? Exatamente pelo contato que ele tinha já dentro do meio e com os atletas, falou assim, Pinduca, ó, a São Paulo está sob sua responsabilidade, os atletas que vão competir aqui, os campeonatos paulistas, tal, vão acontecer, e eles vão para o brasileiro normalmente, mas isso era tudo no fio do bigode. Era. A federação, ela deixou de existir. Perfeito. E aí, quando a gente teve que refundar a IFBB São Paulo, né, quando veio o nome do Pinduca para a mesa, eu falei assim, não, o Pinduca, eu preciso dele, porque ele sabe tudo de arbitragem, ele sabe tudo de Atleta, atleta e de IFBB enquanto entidade, coisas que eu não sei. Né? Eu apresentava os campeonatos da IFBB de bermuda camuflada. Né? Até que o Maurício me chamou a atenção, falou assim, Fernando, você não pode apresentar os campeonatos de bermuda camuflada. Eu falei, tá bom, Maurício. O dia seguinte eu estava lá de calça camuflada. Mas ele depois Aí eu fiz o terno, e fez um terno. Aí eu fiz Acho o que terno, igual. Primeiro terno da vida até dele. hoje. Eu vou em casamento até hoje com ele, o mesmo terno. Então eu precisava muito dele exatamente porque eu tinha uma ideia do que era a IFBB, NAB e as outras federações, mas eu nunca tinha participado ativamente das partes burocráticas da IFBB e não estava inteirado das regras da IFBB que nós íamos ter que cumprir enquanto federação, que eram super rígidas e a gente queria fazer direito. Né? Tanto que no primeiro campeonato esse aí que nós fizemos, um estreantes num dia e o paulista no outro, para os atletas poderem ir para o brasileiro da IFBB, ele teve em torno de 100 atletas, os dois campeonatos. É isso né? aí. Em 2013, quando o Joe Wader morreu, e assim, eu, na verdade, eu não me senti mais empolgado em continuar com a IFBB, porque eu estava muito preocupado com o que ia acontecer com o esporte depois da morte do Joe Wader. Isso está documentado em várias palestras que eu perguntei para as pessoas, tal, enfim. Mas era um problema que a gente sabia que um dia ia estourar. Pois é. A gente sabia. E aí, mas o que eu queria concluir? Quando eu saí, 2014, que foi o primeiro estreante dele, 400 atletas. Né? Foi o primeiro estreante que ele fez. Então, nós saímos de 100 atletas para quase 500. Né? Atletas, não inscrições, atletas. Né? A gente estava fazendo o mesmo teatro. Tanto que deu uma confusão lá no teatro de tanta gente terrível que quis entrar, né? Eu falei, Pinduca, eu vou ter que ir lá no microfone e fazer um meia-culpa, sabe? Porque eu deixei essa... Eu tinha te avisado, ó, o ano que vem tem que fazer um lugar maior. Exato. Vocês estavam no Downip ainda. Downip ali da Vergueiro. Da Vergueiro. A gente trabalhava muito bem ali, eu ficava na dinâmica de palco, ele na arbitragem e tal, e eu com a equipe toda lá, os Caveirinhas, organizando para que de forma... para que o campeonato ocorresse de forma que algumas categorias acontecessem e já fossem premiadas, para que o público que veio assistir especificamente aqueles atletas num campeonato de estreantes já fosse saindo do teatro e dando lugar para os outros que vinham acontecer nas categorias posteriores. Aliás, eu tive que fazer um meia-culpa ali no campeonato 2014, falar, olha, eu deixei a federação na mão do Pinduca em novembro, nós estamos em março, abril, obviamente que não deu tempo dele organizar. E quase 500 atletas, ninguém esperava. O que nós deixamos de legado para a IFBB? Nós, com base nos eventos internacionais, dividimos os eventos em 2 dias. Né? Então, Antes não era em 2 dias? Não era. Os eventos começavam às 10 da manhã, terminavam às 2 da manhã. Meu Deus. Né? Do outro dia. Então, a gente dividiu em 2 dias, a gente fez essa dinâmica dos atletas competirem premiados e já sair, para que eles não tivessem que ficar um dia antes, tudo que a gente trouxe dos eventos internacionais. E exatamente pela duração do evento e na preocupação do evento se tornar um entretenimento para o público, a gente passou a fazer o campeonato com início ao meio-dia. Né? Também outra coisa que a gente introduziu. E daí, da medida que as categorias foram aumentando, a gente foi trazendo o horário mais para de manhã para não ir para mais para a noite também. Exato. Então, esse é o legado que a gente fez. Tudo que a gente vê hoje foi vocês que plantaram lá atrás. Nós tivemos que criar. A gente criou, inclusive refundando com o novo CNPJ, a IFBB São Paulo, e uma coisa que a gente criou também,
eu e ele brigando com todos os outros presidentes da IFBB Brasil, foi a seletiva para o Arnold. Nós fizemos a primeira... Nós tivemos que fazer no tapa. A gente fez a primeira seletiva para o Arnold, por quê? Ia acontecer o Arnold no Brasil. Eu falei para os outros presidentes, né? Falei assim, olha, isso é uma oportunidade de ouro para os atletas voltarem para a IFBB, porque eles tinham dado uma dispersada para a NABA, para a NPC, enfim, quem podia. Não, aí qual que era a posição retrógrada, né, daqueles presidentes da época? Não. Imagina, o Arnold é um evento da IFBB, vai poder competir no Arnold, só o que está na regra, só os 6 primeiros do brasileiro do ano passado, né, e quem for atleta, quem sempre competiu na IFBB pode participar dessa seletiva. Quem não foi, não pode. Eu falei, olha, nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro de trazer esses atletas de volta vocês querem que os caras façam o caminho das pedras? Estreantes, paulista, brasileiro? Então, eu vou te falar quem vai ser prejudicado com isso. Por exemplo, quem não estava competindo na IFBB na época, o Norton Murayama. Né? Então, o Norton Murayama estava competindo na NABA. Então, o Norton Murayama, ele vai entrar no Estreantes, ele vai ganhar. O cara já era 3 ou 4 vezes campeão mundial. Ele vai entrar no campeonato estadual, ele vai ganhar. Ele vai entrar no Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar. Sabe quem saiu prejudicado? O segundo colocado, que era o real campeão, se o Norton entrasse numa seletiva aqui, exato, e fosse para o lugar de direito dele. E aí o Norton entrou na seletiva, o Felipe Franco entrou na seletiva, eu não me lembro mais de alguém. Cheve. Esses caras foram campeões mundiais. O Norton foi campeão do Arnold, o Felipe Franco também, ele pegou o Procard, e eles estrearam de novo na FBB num evento nosso. Nós fizemos um trabalho pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento em São Paulo, por conhecermos os atletas. Então, no nosso trabalho, nós resgatamos muitos atletas que não competiam mais. O Odilon é um deles. O Odilon é um cara que eu conversei no ouvido dele e trouxe ele de volta. Ele achava que não tinha mais condição de voltar a competir. Fábio Labat também. Que a carreira dele tinha encerrado, e eu convenci ele a voltar. E porque eu mostrei que ainda existia a possibilidade de competir e se tornar um grande campeão. Olha o tamanho do Odilon hoje. Sim, acabou de ser campeão mundial. Melhor do que naquela época. Melhor. E é um cara fantástico. Você falou do Fábio Labat, a gente que tinha meio que desistido do esporte. Então, o Isaac, ele tinha parado de competir. O Fábio Labat, eu falei do Dr. Fábio Labat porque ele contou a mesma história que vocês estão contando aqui. A mesma ele contou para mim. Ele estava pensando já em desistir, quando veio o IFBB, de volta. Nós tornamos os eventos com essa dinâmica completamente nova. A gente tornou os eventos um entretenimento, trouxe muito público e nós resgatamos nesses atletas que foram grandes campeões do passado de competir. A vontade de competir novamente. E eles estão aí. Durante 5 anos que eu fiquei na presidência... Você saiu de lá em que ano, Pinduca? 2018. Eu dominei a Master no Brasil. Por quê? Porque os meus amigos eram todos Masters e eu trouxe todo mundo de volta para a IFBB e todo mundo ganhou tudo. Até o Chicão Cerniciuk. Até o Chicão eu trouxe de volta. Então... A gente tem foto do Pinduca aí no palco também? Tem? 93 ou 4? Se tiver na bala aí, mostra aí, porque o Pinduca... em 96. Fazer uma referência a você aí, cara. Olá! É você aí? Hein? Sou eu, Que parece que o cara tá bem mais alto ali, cara. A foto definido. A perna tava boa, hein? Definido, você fica maior, você fica melhor. Isso foi em 96. Deus, 96. Muito bom, hein? 96. Quadríceps, peitoral. O quadríceps ali, sensacional. Quadríceps. Braço também. Então, era uma época de muita luta, muito aprendizado, pouco dinheiro, era muito difícil. Pode passar, Juninho, tiver mais aí? Só tem essas duas? Tá bom. Meu único patrocinador na época foi o Kim. Por isso que é outro amigo nosso de longa data que acreditou. O Marcelo Kim da Quality Nutrition, onde a gente se encontrou. Eu pedi para passar essas fotos, porque você está falando que você do tempo que você ficou presidente na IFBB, e você tem um cheiro já, né, cara? Porque você foi atleta, professor, coach. Aliás, deixa eu falar seu currículo aqui, ó. Tá aqui, ó. Pinduca, 52 anos, tem um filho, o Juan Pedro, de 18 anos, é casado com a Luma Melo, 38 anos só na musculação, atleta, coach, palestrante. Lógico, essa oratória aí, né, cara? Pode cortar aqui para mim, por favor.
Isso, obrigado. Atleta, coach, palestrante, com essa oratória, não tinha como você não ser palestrante. Personal trainer, foi presidente da IFBB, diretor de arbitragem da IFBB Brasil, árbitro internacional da Pro League. Chupa essa manga aí, tá? Da Pro League, só. Consultoria fitness e performance. Olha aí, o cara ainda resistiu à Covid, meu irmão. Você é um fenômeno, Pinduca. Cara, eu digo assim, eu acho que o que me mantém dentro disso tudo que eu fiz e o que eu faço, de verdade, é o meu amor pela musculação. Então, eu estou maravilhado com tudo que está acontecendo, coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer, estão acontecendo, né? Então, assim, independente de quem faça, o ato de estarem fazendo me deixa muito feliz, entende? Exatamente. Então, campeonato profissional no Brasil, eu tô ansioso para ver nesse fim de semana o Eduardo Correia voltando aos palcos. Aqui, com os atletas que começaram comigo. Olha que doideira. Sim. Você entendeu? O Fabrício se machucou, não vai? Começou nos meus eventos. O Lucas Coelho começou nos meus eventos, sabe? Então, assim, eu vou ver um amigo, um ídolo, né, competindo com os novos talentos. No Brasil. Que loucura, né, aqui, valendo vaga para o Olímpia. Então, todos esses novos atletas que são famosos e que estão no topo hoje, eu fico maravilhado, porque a gente não imaginava que quando a gente era moleque, a coisa era tão pequena, era tão pequeno, que o nosso mundinho era pequeno e o nosso líder era o Eugênio Koprovski. Então, o que o seu Eugênio falava era a lei. Acabou. Era a única verdade. Esteve aqui com a gente. Não tinha outra coisa. O Eugênio falou, a gente o que o Eugênio falou, é o que o Eugênio falou. Acabou. Era só ele que fazia. Só ele que fazia aqui em São Paulo. E na época ele convidava outras pessoas a fazer também. Depois ele deu oportunidade para várias pessoas que estão aí no meio até hoje também. E muitas coisas das que ele fez, eu copiei na minha gestão. Né? Fiz muita coisa na minha gestão que eu descobri que ele fazia na dele. E que deu certo na dele e deu certo na minha. Como, por exemplo, premiação dos técnicos, dos treinadores. Eu criei isso na minha gestão, premiava eles, pontuava eles, ganhava o troféu. Hoje não tem mais. Voltou agora, recentemente. O Alex colocou lá na... o Alex colocou na outra federação. Na federação dele. O Alex também que compunha a federação conosco. Exatamente. O Alex que teve aqui também com a gente. Sim, uma das pessoas que o Fernando confiava e colocou na federação. E que depois ficou comigo. Mas aí premia como? Vai ser premiado o coach ou o treinador? O coach, ele chama de coach, né? O coach overall lá, ele deu um nome diferente, mas está prestigiando... Agora tem coach e treinador, né? Ele está prestigiando os treinadores, os coaches. Coach é uma palavra moderna para falar Você a mesma se sente coisa. Coach ou treinador? Eu sou obrigado a falar que eu sou os dois. Eu coloco coach e treinador. Entendi. Você está com o Rafael Brandão falando nisso? Você falou do Eduardo Correia, que vai participar, e você está falando dos grandes nomes. Eu falei para você aqui agora há pouco, né, enquanto nós tomávamos o café aqui, eu falei, cara, seu nome veio na pauta, e eu fui abrir uma foto sua, estava lá, você com o Rafael Brandão, você vendo o guest pose dele ali. Qual que é a sua relação com ele? Você está treinando ele? Sim, o Rafa, é assim, no passado, quando eu era presidente, eu criei a Old School Gym para ser o CT de treinamento da federação. De onde eu tirei essa ideia? Lá no passado, Eugênio Koprovski fez um CT de treinamento lá em Mogi Guaçu, para os atletas, mas era muito longe. Eu fui lá com o Norton, fizemos reportagem para a revista da musculação, mas o que ele queria? Que lá não fosse só um lugar para ir treinar, que fosse um lugar para treinar, descontrair, fazer churrasco, conversar, tanto que nós fizemos isso lá. Um clube. Um clube, e era perto do mar. Pra você ter uma ideia, a gente dava uma trilhazinha no mato lá e dava para ver o mar, cara. De tão longe que era. Subia lá, você via o mar lá. Em Mogi? Mogi Guaçu, se eu não me engano. Não Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu. Então, essa ideia do Eugênio ficou na minha cabeça durante muitos anos. Então, quando eu abri a Old School Gym, eu falei assim, o que eu estava percebendo? Com as viagens internacionais, eu estava vendo que o bodybuilding estava sendo excluído das academias lá fora e aqui também.
Então, uma Smart não aceita um treinamento nosso lá Nossa. dentro. Né? Então, a Planet lá dos Estados Unidos tem um não ao bodybuilder. Cara, eu adoro treinar na Smart Fit. Não sei o que vocês falam. Juro. Tem- Eu amo. Cada vez que eu vou lá, eu vejo uma coisa diferente que eu nunca vi, eu aprendo. Eu falo, cara, Um treino novo lá. Não, e outra também. Né? Supino na bola. Você sabe que eu tenho um Aqui, problema ó. com a minha humildade, né? Ai, Assim, eu me trato, né? Você sabe que porque assim, usualmente eu me sinto assim um príncipe entre plebeus. Na Smart mesmo? Fit, eu me sinto um deus entre insetos. Ah, porque lógico. Claro! Você é dono do saber lá Nossa! dentro. Lá você é o dono Dono do de saber. tudo. Eu sou É, o Braulio. Você é o deus do trovão. Né? Você é o deus do trovão lá dentro. Agora, isso daí é engraçado, Não, né? o bodybuilding, Essa rede aí, Planet, É. tem um cartazinho, E um desenho do um bodybuilder. desenho do bodybuilder de proibido, assim. de proibido. Pum. Como proibido fumar com aquele círculo. É sério, gente, eu não Tem, na acredito. Planet tem- Ainda hoje... Tem dentro da academia, isso na entrada. Ele não bodybuilder, não queremos bodybuilder. Numa unidade que eu entrei, não tem peso livre, Só máquina. só máquina. É. Você Roxa. entendeu? Roxa, é. Então, assim, você fala, pelo amor de Deus. E quando eu fiz isso, eu tive a ideia de montar o Discudin ser um CT de treinamento para os atletas 100% gratuito para os mesmos. Então, todo atleta federado não pagava para treinar no Discudin. No começo foi um grande sucesso. Muitos atletas começaram a ir lá, muitos treinadores iam lá de sábado, levavam os seus atletas, Faziam filmagens lá. faziam filmagens. E tinha uma coisa que eu sempre fiz, que era dar feedback para eles. Para todo mundo que me procurou na minha época, para saber do shape, eu dei feedback. Eu era árbitro, eu tive que parar de arbitrar dentro do Brasil, por ser presidente, só arbitrava internacionalmente. Mas as pessoas Sabia iam muito, lá né? perguntar sobre o seu shape e o que precisava melhorar. Eu orientei centenas de pessoas. Meu Deus, Pinduca. E essas pessoas se deram muito bem. Só que aí o que confundiram? As pessoas iam lá e postavam a foto que estavam lá. Aí as pessoas ganhavam um campeonato, porque melhoravam. Aí todo mundo achava que eu manipulava os resultados. Porque as pessoas que começaram a ganhar Era conflito de estavam interesse. presentes comigo. Mesma coisa que faziam com a Espartaco do seu Eugênio, né? Exatamente, achando que porque era da Espartaco... Não, era da Espartaco e ganhava porque ficava perto do Eugênio e o Eugênio treinava. Esse foi um dos motivos, quando eu assumi Olha que loucura, a velho. Federação isso. Paulista, eu parei imediatamente de treinar atletas. É. Eu parei. Eu falei assim, eu parei de treinar Eu atletas também porque parei. sempre vão falar, por mais que o atleta ganhe merecido e que o presidente não tenha diretamente o direito nem o acesso A arbitragem, à arbitragem, ao voto. sempre vão falar, Sempre. ganhou porque é atleta do presidente. E outra, Entendeu? eu paguei um É ruim É pra atleta mim. porque era atleta do Pinduca. Então, É. Ganhou isso. porque... Então, que por ridículo exemplo, isso, né, velho? Eu tenho muitas histórias em relação a isso. Eu estava no Campeonato Brasileiro, lá na Cidade do Samba, tinha sido lá o brasileiro, né? Porque o Arnold tinha sido lá, daí aquele ano o Gustavo quis fazer lá o brasileiro e tudo bem. Quando acaba o campeonato, à noite, no sábado, o Kaká, né? O treinador Kaká, ex-marido da Aline, estava endemoniado. Ele queria matar todo mundo porque a Aline ficou em terceiro. E ele começou Ele não aceitou o resultado. Não, de jeito nenhum. E ele começou a brigar feio com todo mundo. O que todo mundo fez? Fugiu. Ninguém encarou o cara. Não, ninguém encarou o cara. Eu, como era diretor de arbitragem, a gente é obrigado a fazer um relatório quando termina o campeonato. Então, nós temos que juntar todas as peças, todas as fichas, filipeta dos árbitros, do mesário que preencheu as notas, a finalização dos resultados, primeiro, segundo. Então, eu tenho que juntar todo esse material, documentar, grampear, fazer um relatório de tudo que aconteceu no campeonato, se teve ocorrências positivas ou negativas, assinar tudo isso, grampear num pacote para entregar para o presidente da confederação na época. E o de São Paulo fazia isso para entregar para mim. Certo. É uma regra. Por isso que eu falo, a FBB é uma federação, e toda federação tem muitas regras e muitas normas para serem seguidas. Nisso, então, eu me afastei, fiquei afastado para fazer isso em ambiente fechado. Quando eu saio de lá,
Tá ele dando show todo mundo tinha ido embora e ele continuou para vir atrás de mim, porque todo mundo falou assim, fala com o Pinduca, o diretor é o Pinduca, eu falo com o Pinduca. Cara, ele gritou, falou e eu fui deixando. Quando ele perdeu o fôlego, que ele já tinha gritado muito, falado muito, eu falei assim para ele, agora eu posso falar? Ele falou assim, o que você vai falar? Eu vou falar tudo o que a Aline precisa mudar se você quer que ela se torne uma grande campeã. Você está disposto a ouvir? Aí, nesse tom, Pinduca? Nesse tom, falando baixo. Okay. Eu consegui me controlar. E ele falou assim para mim, tá bom, fala aí, eu quero ouvir. Fez um pouco de desdém. Eu comecei a falar, e o olhinho da Aline começou a regalar assim, falar, esse cara sabe o que ele está falando. Eu estava acertando até o peso que ela fazia de leg press e agachamento. E eu falei, você tem que diminuir o quadríceps, o padrão não é esse. O glúteo está grande demais e está ficando um pouco caído, ele tem que diminuir, a pele tem que colar, não pode dobrar aqui, não sei o quê. Olha, está muito hard em cima, é menos definição que a gente quer, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, mas... A Aline virou para ele e falou assim, nós vamos fazer o que o Pinduca falou, ok? Vamos. Depois disso, ela ganhou tudo. Tá vendo? Ela ganhou 10 campeonatos. A premissa de quem manda é mulher. Ela ganhou 10 campeonatos seguidos, fazendo o que eu falei que tinha que fazer. Olha isso. Se eu chamar ela aqui agora, ela é capaz de responder pela amizade que se criou parabéns, entre nós. Cara, e o Kaká também. Por quê? Porque eu falo 1000 vezes para as pessoas. Hoje estão dando muito ouvidos para os árbitros de internet. Que nunca fizeram um curso. Vai tocar nesse... Não, chegou no ponto que eu queria. Vai lá, Pinduca. Ela falou isso aqui. Mano, desculpa. Nunca fizeram um curso de arbitragem. Nunca arbitraram nenhum campeonato. Os caras eles criaram... Esses caras que falam disso na internet, eles criaram características do corpo humano que nem são julgadas, não são critérios de julgamento. Miolo do peito. E eles fala falam... uma. Eles falam assim, espessura. Espessura, cara. Espessura. Que critério é espessura? De parede, você entendeu? Né? Então, velho, esses caras, eles estão tão sem noção do que falam nas redes sociais e no YouTube, que eles estão desinformando as pessoas e os leigos estão indo atrás dele. Então, assim, tá cheio de coach, de treinador e de árbitro na internet. E o que está acontecendo? Essa opinião que eles estão falando sobre as competições... nós que temos um entendimento técnico da coisa, quando olhamos, fala assim, que merda. O Rodolfo, desculpa te interromper, mas o Rodolfo ele sempre fala assim, não, porque o fulano de tal falou isso daquela atleta naquela competição. Eu falei, o fulano de tal, ele tem curso de árbitro? Não tem, ele foi árbitro. Não, então, desculpa, a opinião dele não vale nada para mim. Então, não é uma opinião técnica, é o que ele acha. Exatamente. Só que, eu vou aprendendo. Como essas pessoas têm visibilidade, por isso que eu entrei na internet. Isso, Pinduca, fala mais. Por isso que eu entrei na internet. Eu estou me posicionando, doa a quem doa. Fala, Pinduca, fala aí. Porque é incabível, na minha opinião, uma pessoa falar do que ela não sabe, que não tem experiência. Que não viveu, né? Que não viveu. E a oportunidade que a internet dá para todos faz com que essas pessoas sejam formadores de opinião e sejam referência. Sabe por que eu entrei na internet? Porque eu estou adorando. Porque quando uma pessoa que passou por esse povo todo chega em mim, eu transformo a pessoa. Eu transformo o atleta, eu transformo o árbitro, eu transformo o treinador. Porque eu falo, não, você está pecando aqui, meu irmão. É aqui que você está errando. Porque eu preciso fazer um paralelo. Houve uma época em que o McDonald's, para o cara ser gerente de uma certa unidade ali, para ele ser o líder daquela unidade, o cara tinha que ser por um tempo faxineiro. Eu lembro. Depois ele tinha que ser um tempo caixa, enfim, ele tinha que passar por todas as funções. Setores. E nós fizemos isso, né? Desde público. Eu fui bilheteiro da federação. Bilheteiro. Segurança, né? Atleta, depois árbitro, mesário. Né? Dirigente, quer dizer, então, até chegar no dirigente, a gente sabe... Eu também. Arrastei o pódio em campeonato. E o legal é que a gente arrastava o pódio e a galera ficava zoando. Todo mundo ficava zoando arrastava o pódio. Você vê, né? Que todas as a gente passou por todas as funções possíveis dentro de um evento de musculação para depois ser dirigente.
Né? Então, ele passou por todas as funções possíveis dentro do campeonato de musculação, inclusive ser presidente, para depois virar árbitro internacional da Pro League. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa... Eu fui presidente do Pagnani antes. Então, antes também, exato. Teve isso. Mas tudo antes de você ser o árbitro internacional da Pro League. Então, quando a pessoa vai pedir a opinião dele... Não sabe tem já que saber dessa bagagem. Cara, ele tá com o Rafael Brandão, meu irmão. Então, o Rafael, você entendeu? Então, tá com eu o Rafael ajudei. Brandão, Eu posso cara. ficar o dia inteiro aqui falando de atletas que eu ajudei tecnicamente, dizendo o que precisavam melhorar. Eles próprios ou eles e os treinadores deles fizeram a lição de casa e melhoraram. Sim. E ganharam as competições. E ganharam várias competições e se tornaram até profissionais hoje. Eu não fiz isso para me ganhar, eu não fiz isso para ganhar hype. Eu fiz isso por amor, por dedicação. Tenho certeza que vários você nem cobrou. Não cobrei de nenhum. Aí, entendeu? Não cobrei de nenhum. Então, o Rafa, por exemplo... Isso, descreve primeiro a sua relação com o Rafa. Eu fiquei amigo do Rafael Brandão por causa do Júlio Balestrin. Eu fiquei primeiro amigo do Júlio Balestrin. Né? Primeiro amigo do Júlio. E depois, como o atleta, o Rafa era o atleta dele, e até hoje eu coloco aqui no meu WhatsApp com o Rafa, tá Rafa Overal, para saber, eram tantos Rafaéis, que para saber qual era o Rafa Overal que ganhou o estreante na Júnior. Meu Deus. Você entendeu? Ele está com quantos anos agora? Ele está com 29. Então, assim... Nossa, que beleza. Então assim... voar. Nós andávamos juntos, eu, Júlio e Rafa. Muitos dos atletas do Júlio, o Júlio treinador... Gente, vamos ilustrar aqui, vamos contextualizar. Rafael Brandão e Júlio Balestrin não se falam hoje. Eles estão se falando já. Já estão se falando? Sim, lá na Ironberg já se cumprimentaram. Que top, que bom pro esporte isso. A treta acabou. Graças a Deus. O respeito começou. Graças a Deus. Eles se cumprimentaram na Ironberg, tá? Muito bom isso. Eu falei isso já publicamente, porque começou a todo mundo dizer, e agora como é que vai ficar já os vampiros da musculação, querendo já sugar e criar treta? E agora como é que fica? A Rafa foi lá se cruzar com o Júlio? Já se cruzaram, já se cumprimentaram. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Porque é o que eu falei, você só fica magoado com alguém com uma atitude quando você gosta dessa pessoa. Sim. Os caras se gostam, um ficou magoado com o outro. Então leva um tempo para isso passar e as coisas andarem de novo. E ainda vocês vão ver Júlio e Rafa treinando juntos e provavelmente eu treinando os dois, como eu já fiz no passado. Porque é uma questão é uma ferida que vai cicatrizando e sendo guardada. Pronto. Porque, assim, quando eles brigam, nós estávamos sempre juntos. Por que eu andava muito junto do Júlio? Porque o Júlio, como treinador, sempre me fazia as perguntas. O que ele estava faltando, Pinduca, dos atletas dele? E eu falava, falta isso, faz aquilo, aqui não sei o quê, aqui que está pegando. O Júlio, como treinador, ia lá, acertava o atleta dele ia lá e ganhava. Ganhava o paulista, ganhava o brasileiro. Eu fui tetracampeão brasileiro por equipe. Só não fui penta, porque 2018 foi o ano da crise, você entendeu? E eu não fomentei o esporte como eu fomentava. E nós somos vice. E eu não estava presente lá para receber o meu troféu de vice. Eu não fui no Campeonato Brasileiro. Eu pedi desfiliação antes, tá? Por causa de uma pessoa só, não quero nem falar o nome dela, porque eu não vim aqui por isso. Não, tem lugar de falar aqui, cara. Mas aí que tá. É uma pessoa que eu ajudei demais, eu confiei demais. Do meio do bodybuilding? Do meio do bodybuilding. Competidor ou treinador? Eu fui braço direito dele em muitas situações. Aliás, isso daí era uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu nunca soube por que você se desligou da presidência da FBB. Eu me desliguei por causa do Maurício Arruda. Foi a maior decepção que eu tive dentro da IFBB. Falo aqui a primeira vez publicamente. Um cara que eu apoiei, comprei brigas. É nós, né? E outra, coisas que se eu falar nesse microfone aqui, vai dar muito o que falar. Porque eu fui cúmplice. Em nome do esporte. Em nome do esporte, né? E do que precisava ser feito naquele momento.
para a casa não ruir, para as coisas não irem O, para Mauri, buraco. o Maurício, ele é um excelente professor, ele está hoje na FBB onde ele tem que estar, ali como membro do Conselho Internacional. Para ser presidente... Ele não conhece os atletas. Para ser presidente... Ele não sabe o que é ser bodybuilder. De uma federação estadual ou de uma federação nacional, o cara tem que ser meio sindicão. A gente fazia tudo lá, ia na porta, ver a venda de bilhete. Eu que entregava... Pegava os caras entrando por trás. Tem que ser meio síndico do negócio. O Maurício ele não é esse síndico, cara. Chama o síndico. É Tim Maia, entendeu? Tim Maia, cara, você tem que ser... E outra, o Pagnani era. O Pagnani A gente aprendeu com o Pagnani. O Pagnani ia para o campeonato, ele se inteirava em tudo que estava acontecendo no campeonato, informava todos os atletas, ia bater na porta do quarto. Cadê você que não tem que descer agora? É agora que tem que descer para ir para a prévia. Então, eu cuidava dos atletas dos campeonatos internacionais. Sim. E dentro daqui, eu fazia muito trabalho. Esse cara acabou te traindo. E não é que ele me traiu, Não. sim, ele quis que eu saísse. Ele queria me tirar. Ele falou que tinha muita reclamação a meu respeito. Eu falei, tem muita fofoca a meu respeito, eu concordo, mas nenhuma prova. Você acha que o problema da IFBB São Paulo sou eu? Eu falei nos olhos dele, agora que eu sair da IFBB São Paulo, ela acaba. Ela morre. Ela morre, sabe por quê? Porque eu construí ela tijolo por tijolo. É verdade. Desde antes dela existir formalmente. É. E no seu lugar entrou quem? Aí eu saí, entreguei para eles, entrou o Bruno. Não, Ficou O pouquíssimo. Bruno, verdade, que Coraucci. também o Bruno ele é também um excelente professor, Sim. membro da IFBB Internacional, tal, mas Sempre não ajudou. é um sindicão. Mas na hora de... Então, exatamente. Então, por exemplo, por que a Federação Paulista, no histórico dela, de tantos anos, nunca foi campeã brasileira pouquíssimas vezes? Com o Eugênio, hein? É. Só que ela perdia para o Rio de Janeiro, sempre. Os atletas do Gustavo. Não, antes do Gustavo, o Tibi. Na época do Eugênio era o Tibi, o Cláudio. Então, ela perdia. Sempre perdia para o Rio. Os melhores atletas sempre eram do Rio. Apesar do Eugênio fazer um excelente trabalho. O que eu fiz? Quando eu comecei a viajar ao Brasil e conheci os outros estados, as outras federações, eu vi o que cada um tinha de bom. Então, eu comecei a fazer aqui em São Paulo. Uma coisa que eu descobri é que os atletas tinham uma proximidade muito grande com o Tibi. E tinha com o Gustavo também. Então, eu comecei a fazer isso em São Paulo. Até porque eles tinham academia, né? Isso. Então, o que eu fiz em São Paulo? Comecei a ficar muito próximo dos atletas. E é bastidor, isso daí não é rede social. É o show da fábrica, como exatamente. disse. É o show da fábrica. Eu ia para o litoral, se eu estivesse no litoral, eu aproveitava para falar todo com os meus atletas do litoral. Se eu ia para o interior, eu chamava meus atletas do interior, eu estou aqui, vem trocar uma ideia. Isso ninguém viu. Não, mas o pessoal sabe. Entendeu? Isso ninguém viu. Eu tenho um amigo que você é coach dele. Então, o Rafa Brandão, o que aconteceu? Quando ele briga com o Júlio, ele fica perdido, porque o Júlio era a referência maior dele. E aí, na hora de... E agora? Falta 1 mês e meio para o campeonato. O que eu faço? Você entendeu? Ele correu até mim. Falou, Pinduca, pelo amor de Deus, me ajuda. O Júlio... Briguei com o Júlio, não quero mais trampar com ele, não quero mais fazer o trampo. Foi dessa forma. Aí eu falei assim, velho, eu não posso aparecer como treinador. Você sabe disso, eu sou o presidente. Vai ter que ser tudo escondido. Como a Old School Gym era o CT dos atletas, então todo atleta nosso podia ir lá. Isso já era público. Então, tem foto minha com o Rafael aí, dessa época, eu e o Rafael. Ó, que legal. Você entendeu? Então, aí, ó. E vocês de Black School ali, irmão. Claro. Sim, ele estava na Black School. Olha aí. Black School. Então, por exemplo, o que acontecia? Rafael tinha quantos anos aí? O Rafael aí era júnior, tinha menos de 23. Olha, tem um vídeo surpresa aqui de 22. um atleta que você não espera treinando no Old School Gym. Você treinando no Old School Gym. Você foi lá também. Old Depois de School muita Gym. insistência, você foi. E pegou, Olha! E pegou o dumbbell de 100 quilos Um também. dumbbell de 100 quilos Não, mas isso para é fazer recente. remada unilateral. Não é recente.
Não é tão recente, né? Mas aí que tá, ó. 100 quilos a remada. 100 quilos, cara! Por causa... Aê! Por causa... Panela velha que vai comida boa. Por causa... ó, essa história de dumbbell de 100 quilos funcionou o seguinte. Eu conto ela desde o início. O Fernando mandou fazer um par de 80 quilos para First. Isso. Era o maior dumbbell do Brasil. Ok. Ok? Aí, o Serafim e o João Marcelo tinham as Serafas Jean. Isso. João Marcelo pegou e falou assim, No Itaim. vamos ganhar da First. Mandou fazer um dumbbell de 90, um par de 90. Aí, parece que quando o Fernando escutou a história, falou, eu vou fazer um de 100, então. O João Marcelo saiu correndo para fazer um de 100 antes do Fernando. O Fernando não fez nem o de 90, nem o de 100. Mas ninguém usava. Mas não tinha nem onde pôr, né? Não. O de 80 já era parado. Na Serafas tinha o par de 80 já, né? Então ele fez o de 90 e o de 100. Quando eu montei a Old School Gym para ser o CT de treinamento, como eu conhecia, eu tinha sido um gestor da Serafas Gym, e eu sabia que na atual gestão isso tudo estava perdido em algum buraco, eu peguei, fui lá e troquei por suplemento. Os dumbbells de 100. Os dumbbells de 100. Essa história eu não sabia. Os dumbbells de 100. Agora ele os pode dumbbells revelar, de né? 80. Todos os dumbbells que eu consegui resgatar. O cara trocou ferro por suplemento. Foi. O cara... Isso aqui é É mesmo. mano. escambo. Exatamente. Por quê? Belo escambo, hein, um dumbbell hoje desses, Não, da se- Tech Force, Um par, né? São Um 200 par. quilos. sim, um par é muito caro, velho. É mais de 10 mil reais um Não, par. e o custo-benefício para academia, né? Então, aí o que acontece? O que acontece? Eu, no nosso CT de treinamento, que era Old School Gym, tínhamos o maior dumbbell do Brasil. E você falou que quem usasse podia colocar o nome. Isso. Quem foi o primeiro a usar foi o Rafa Brandão. E ele fez 17, 16 repetições. Com exercício, Remada, com remada. remada serrote. E aí, que eu vou esses fazer um dumbbells, ele exercício, foi o né? primeiro a fazer, é dele. Sim, Eu claro. tinha que ter colocado o nome dele escrito. Mas aí, começou um desafio. Todo mundo queria ir lá na academia e fazer mais. O Thiago Lins fez 25. Nossa. E depois o Donaire bateu o recorde, fez 32 repetições. Nossa. Aí o Brandão falou, eu vou bater esse recorde. Aí o Donaire disse, se você bater, eu vou bater de você. Aí eu falei, vamos parar. Que brincadeira de criança, né? Remada com 100 quilos unilateral. 30 repetições já foi um absurdo. Mas Nós- ainda é né, melhor do que fazer o leg press do Mas- jeito que os caras estavam fazendo. Não, e aí eu falei assim, vamos parar com essa história, vocês vão se machucar. E essa não é a intenção. E cortei essa história de quem faz mais repetições com É dumbbell isso aí, 100. Pinduca. Eu fiz Primeiro, 8. Eu É. preciso falar Eu do não Anabolic fiz- Whey, eu gente. não fiz nenhuma. Nenhuma. Não consegui. Ia roubar demais, ia machucar o meu tendão aqui do bíceps, eu resolvi não fazer. Com 80 quilos eu fazia 8, 9, Aliás, eu tô com uma dor no meu Tá. tendão, viu, cara? mas eu Tô não numa quis arriscar costas. e me machucar, né? Velho quebra e depois não conserta. Olha aí, ó. Vamos falar da... Vamos fazer o jabá pra firma, Fernando, Faz por aí. favor? Beleza. Anabolic Whey. Anabolic Whey. O melhor suplemento que você pode tomar pós-treino é o whey isolado. A Black School inovou fazendo aqui o produto Anabolic com colostro e maltodestrina. Nós, pessoal aqui da Atlética, da Black School, empiricamente, começamos a misturar na whey isolada o Anabolic. Aí Marcelo Bella falou assim, vocês estão fazendo isso? Eu vou fazer um produto que vai eliminar esse trabalho. Então tá aqui, ó, Anabolic Whey, whey isolada concentrada, colostro bovino. O melhor produto para você tomar pós-treino. Experimente. Faz a diferença. Você vai sentir a diferença no primeiro pote, eu garanto para você. No primeiro pote, você vai sentir a diferença tomando Anabolic Whey. Fernando, eu não gosto de tomar suplemento, não. Meu negócio é comer uns bifão. Comer um bifão ali. Se você comer o seu bifão pós-treino, que também é recomendável, primeiro que você não vai conseguir comer a quantidade de proteína que você precisa, se você treinou intensamente, porque você vai experimentar a anorexia pós-treino. Segundo que, até os aminoácidos do bifão começarem a chegar ali na musculatura que você destruiu no seu treino, a janela de oportunidade já passou.
Então, o que a gente recomenda? Que você tome um bom suplemento imediatamente após treino e depois de 1 hora, 1h30, 2, dependendo da sua necessidade, aí sim você come o seu bifão. Beleza? Anabolic Whey da família Colostro. Nós temos aqui o produto que mais faz sucesso daqui, Rodolfo. É sua, que é a barrinha Whey Gourmet, Whey Bar Gourmet Black Skull. Ó, 8 sabores para você, vão sair mais 8 sabores para você, vão sair mais 2 sabores em breve. Deliciosa. Olha, é a melhor barrinha do mercado, viu? Não é porque nós estamos aqui na Black Skull, não, tá? E a gente sempre fala que existem doces adicionados de proteína, tem barras aí que se vendem como barras de proteína, que é a mesma coisa você comer um choquito ou um charge e tomar uma dose de whey. Isso aqui não, esse é um alimento funcional que você pode colocar na sua dieta aqui, 12 gramas de proteína, 2 gramas de colostro, baixas calorias e o sabor, sempre brinco aqui, Olha, não precisa nem dizer, né? E eu gostei também da crocância, cara, que gostosa. Ela é Gostou, macia, Pinduca? ela é macia e crocante, não é aquela... Acabou de abrir a caixa, olha só, o pessoal da produção, olha, focaliza aqui, já roubaram todas, deixaram só 2 para mim. Tudo sua, Pen. Tá bom, obrigado. Whey Bar Black Skull, experimente. Eu posso misturar o Anabolic Whey no Monstros? Pós-treino? É. Pode. Mano, é o que eu faço. Eu adoraria fazer isso. Mano, eu vou eu faço ganhar muito. hoje. Já vão lançar, Bela. já vão lançar outro produto. Bela, eu quero, mano, é o que eu faço isso. levar para casa Anabolic Whey para Você misturar lembra que com a gente fazia, depois da caracu com ovo, quando a gente já tinha evoluído muito, a gente tomava albumina. Lembra que os caras Mas aí falavam, não tem o cara, anabólico, pós-treino, mistura essa albumina aí com sorvete, com leite Pede um anabólico condensado. E também. depois a gente começou a ir lá na Refinações de Milho Brasil e misturar com maltodestrina. Ó, Jesus. E a cozinha da minha mãe ficava toda com o chão colando. Porque quando você abria o saco de maltodestrina em casa, era de 25 quilos. meu Deus. Aí saiu uma poeira branca do saco e ela pairava pela cozinha. Com a umidade do ar, virava uma cola. Cara, não sei se ele vai E a lembrar mãe disso. entrava na cozinha e o pé da mãe colava. Ela, Braulio! Essa época da Paralelas, que eu dava aula, 91 e tal, o Pinduca ele era meio sacoleiro. Né? A gente já fazia o que tinha que fazer para ganhar uma grana. Né? Claro. E ele tinha um Puma azul. Sabe aquele Sei, carro Puminha, Puma? sei, Era azul, baixinho. né? Bem- Azul da cor da malha Verde, dele verde. ali. Era verde? Era verde. Então, é que tava tão Um verde velho que, metálico, verde metálico. parecia azul, né? Você Claro. abria a porta daquele carro ali, mas vinha um cheiro de albumina. Você fala, eu já sei tudo que você carrega nesse carro aqui. Eu ia lá na CAC, na Cooperativa Cotia, Agrícola de Cotia, comprar as albumina em pó para vender. Caramba, hein? Não tem mais isso, tá? Você encontra agora, ó. Não, agora você tem suplemento de qualidade. Whey, Olha né, aí, ó. gente? Gente, a clara de ovo em pó não é albumina, é ovo em pó. Exato. E quando você ingere ele, a absorção é muito mais baixa. É melhor comer o ovo do que tomar a clara de ovo em pó. Além de que, a clara de ovo em pó, ela vem repleta de coisas que, em excesso, como enxofre, e dá uma flatulência absurda. E Característica. e destrói o pH do seu intestino. A clara de ovo em pó, ela não foi feita para ser usada como suplemento. Ela foi feita para ser usada na Receita indústria de bolo. alimentícia. Exato. Exatamente, para colocar como proteína nos farináceos que tem aí no mercado, o bolo pronto, Sim. né? Aquelas coisas todas. É lá Bolacha. bolacha. Então, e porque lá é aquecido. Quando é aquecido é quebrado. Em pó é uma desgraça, vai por mim. É barato, mas Para não você é e bom. para os outros. É. É isso, ó. Gente, só para terminar do jabá aqui, você encontra o Anabolic Whey, a nossa Whey Bar e outros produtos da Black School entrando no site www.blackschoolusa.com.br. Isso mesmo, www.blackschoolusa.com.br. Entra lá, você pede hoje, chega amanhã ou na loja mais próxima da sua casa, tá bom? Antes de continuar o papo... Vai, dirige aí esse assunto com o Vai. Pinduca que eu vou Antes- comer uma barrinha aqui. Antes de começar, né, de retomar a conversa com o Pinduca, Certo. está acontecendo o campeonato mundial da FBB, lá em Santa parabéns, Susana, gente. na Pessoal Espanha. aí. E os atletas da Black School, mais uma vez, representaram, né? O Odilon Batista, campeão mundial Master. A Elisane Lima, também campeã mundial.
Juliana Roberta foi terceiro lugar Fenômeno. no Mundial, na categoria sênior. E a Juliana Roberta foi campeã mundial Master Wellness. E a nossa Heloísa Perego foi segundo lugar na Master Wellness. Nós temos fotos das meninas aí. Nós temos uma foto das 3 meninas juntas, com a bandeira do Brasil. E beleza, Juliana hein? Roberta aqui na esquerda. A Elisane no meio. E a nossa Elo do lado direito ali, representando o Brasil. Cara, olha, me chama muito... Todas são muito bonitas, cara, mas... A Juliana Roberta, cara, olha aquele shape dela aí, cara. A Juliana Roberta, bom, eu sou suspeito para falar porque eu fiz a contratação dela, ela ficou no meu radar muito tempo, até eu ter budget para chamar a Juliana. Eu fui na fila, quando ela estava perfilada para competir no Campeonato Brasileiro em Limeira, falei, olha, você, depois de você competir, você, independente do resultado, você vem falar comigo, que eu quero você no time. E naquele dia ela foi campeã overall, fui eu que entreguei o prêmio para ela, foi a primeira vez. Então, Juliana Roberta, Elisane e Heloísa, parabéns. E tem foto do Odilon também? Ele mandou algumas fotos, 2 do Odilon. E Odilon, ali, ó. Olha, tinham mais de 15 atletas na categoria, se eu não me engano, e o Odilon ali no centro do mundo. Bom, o campeonato mundial da FBB, todo mundo sabe o nível, né? Entra ali 10 caras que você não sabe qual é o campeão. Né? E todos esses caras aí tiveram que se... você sabe. Você tem que passar por um processo seletivo aí duro nos seus próprios países. Tem outra do Odilon? Acabou. São essas 2? Então, Odilon, Juliana, Heloísa e Elisane, parabéns pela participação no Campeonato Mundial da FBB em Santa Suzana. Nós estamos aguardando hoje, né? o Jefão e o Davidson. E o Davidson. Isso, torcendo por eles aqui. Bom, quando esse podcast for ao ar às 6 da tarde, a gente já deve ter esse resultado divulgado nas redes sociais da Black School. Retomando, o Pinduca, nós falamos bastante... Vamos terminar de falar do Brandão? Vamos. Treinei o Brandão escondido lá na Old. Essa história ficou no passado. Só veio à tona quando os dois começaram a brigar na internet. O que foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque pelo menos eu fui lá e consegui parar essa treta. Conheço muito bem os dois, então fiz com que isso parasse, porque não ia levar a nenhum lugar bom. Uhum. Mas, então, eu contribuí, finalizando o trabalho do Rafa e do Júlio, para que ele fosse campeão brasileiro e sul-americano. E o Rafa competiu no sul-americano com 107 quilos na época, um peso que ele nunca tinha competido. Então, foi extraordinário e ganhou o overall sênior, sendo júnior. Então, nos meus planos, a partir de então, era continuar treinando o Rafa para que ele fosse campeão mundial júnior no fim do ano, em novembro. Só que, como o patrocinador dele na época... Era IFBB? Não, o patrocinador dele, não a mas Federação e FBB. Federação e FBB. O patrocinador dele, na época, contratou um outro treinador internacional para fazer parte do time e treiná-lo. Então, eu fui impedido de continuar treinando ele. E outra, forçaram ele a se tornar profissional com o título de campeão sul-americano, pegar o Procard e engraçar na carreira. Eu fui também contra. Por quê? Eu queria que ele primeiro fosse campeão mundial júnior. Ia ser um título maravilhoso na carreira dele. O Bela sempre fala isso. Um título maravilhoso. E ele ia ser, porque a gente estava impecável. E eu arbitrei o Júnior, o Mundial Júnior, e sabia que nível era. Tanto um nível altíssimo, né? Uhum. Mas eu sabia o que os árbitros da IFBB queriam no Mundial. Porque também era árbitro do Mundial. E, por exemplo, o Mustafa, que hoje é profissional, que é o moreno de óculos lá, ele foi para o Mundial do México, em Morelia, ganhou acima de 75 e perdeu o overall para o rapaz até 75 quilos. Porque o rapaz até 75 quilos era shapeado, cintura fina, e o Mustafa já tinha muito músculo, mas menos cintura. E eu sabia que o shape do Rafa no Mundial ia ser impecável, ia fazer sucesso, né? Acima de 75 quilos, 107 quilos no Mundial Júnior.
e ele seria o campeão. Bugou, né? Bugou todo mundo. Não, ele ia impactar a arbitragem e o Rafael Santoja. Ninguém nunca teria visto um campeão júnior daquele jeito. Ele seria o melhor júnior da história. Mas o patrocinador não deixou, ele se tornou profissional. Eu queria, depois de ganhar o campeonato mundial, trabalhar 2 anos com ele em off-season para colocar o volume muscular nele, para ele estrear no profissional como campeão. Anteciparam também, fizeram ele ir lá competir com os melhores da época na Itália. Histórico, bacana, tudo. Mas um dia o Rafa me liga e me fala assim, Pinduca, você está bem? Tô. O que foi? Cara, eu só queria te dizer uma coisa, que eu estou arrependido de não ter feito o que você falou. Eu devia ter sido campeão mundial júnior, sim. Eu fui Foi assim, um baita título eu pra fui ele, o maior né, cara? júnior do Brasil. Imagina. Deveria Mundial ter da sido, FBB. deveria ter sido o maior júnior do mundo. Só estou te falando isso para que você entenda que eu confio em você, que eu entendo que você quer sempre o meu melhor. Beleza, beleza. Aí, vida que segue, ele seguiu a carreira tudo. Recentemente, ele me vendo num podcast falando sobre treino, que eu ainda vejo esse erro sendo cometido por muitos treinadores, mesmo sendo campeões, é que alguns não anotam tudo o que estão fazendo e não controlam a periodização. Eles acertam de forma aleatória, graças a Deus eles acertam, mas eles não anotam tudo. E eu vou lançar meu método de trabalho, que vou chamar método Yasura, minha metodologia de trabalho na musculação, que eu demorei anos para confeccionar, aplicar. Um dos atletas que mais teve resultado positivo com esse trabalho foi o Samuel Vieira, quando eu treinei ele. Você foi um dos que me elogiou pelo trabalho quando viu o Samuel no Paulista da Naba, lembra? Até porque eu tinha treinado o Samuel, o primeiro título brasileiro do Samuel. Aquele dia eu fui elogiado nada mais por você, pelo trabalho que eu fiz com o Samuel. Fiquei amigo do Valdemar Guimarães também por aquele trabalho. Que também tinha sido treinador dele. Também tinha sido treinador. Então, eu virei treinador bom quando coloquei o Samuel com aquela condição no Campeonato Paulista. Lá ele estava com 114 quilos, impecável. Preparando ele para o Mundial do ano. Mas depois, o problema do Samuel era a cabeça. A gente se desentendeu e faltou com respeito comigo e eu não treinei mais ele. Que ano foi isso? Isso foi... Poxa, boa pergunta. Isso foi 2010? Não sei. Foi antes foi no ano do Mundial da Naba aqui. 2010, então. 2010. Foi 2010 ou 2011. Que o Mundial da Naba foi aqui. E aí, ele perdeu para o Lucas. Ele perdeu para o Lucas e para o inglês, para os dois. Mas ele perdeu o brasileiro para o Lucas porque ele já não estava mais comigo. Porque vivíamos juntos, eu, ele e o Lucas. O Lucas tinha uma vantagem, extremamente definido. Disciplinado também, o Lucas. Ele era mas menor. Obstinado, menor. Menor. Então, eu ia deixar o Samuel melhor do que no Paulista para ganhar do Lucas. Eu sabia que eu tinha que enfrentar o Lucas. Talvez fosse um bom clássico hoje em dia. Ele foi e ganhou o clássico lá em Ohio. Verdade. Se tornou pró. É verdade. E depois sumiu. Não sei por quê. Mas aí que tá. O Samuel era o monster. Sim. Freak. E eu estava deixando ele mais harmonioso para poder ser o monster com shape. Então, 114, para o brasileiro, nós iríamos com 111 e 110. Certo. Para estar mais definido, para poder ganhar do Lucas. E no Mundial, 109, 108, talvez 107, para ganhar o Mundial. 2011 foi esse. Para ganhar o Mundial. Só que nos desentendemos e depois ele foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Lucas e ficou em terceiro no Mundial. Foi ouvir outras pessoas que estragaram o meu trabalho, porque se tivesse seguido a minha linha, ele teria ido melhor. Você entendeu? Vieram com outras... Não roda. E outras propostas que não deram certo. Infelizmente, porque senão ele teria sido campeão mundial. O Samuel era um cara cotado para ser campeão mundial, né? Quando eu vi ele a primeira vez, assim, que a mãe dele veio me apresentar, eu falei, nossa, esse menino, tanto que ele se tornou naquele ano, estreando no Mr. Santos, o atleta revelação. Né? E depois foi campeão brasileiro 4 vezes, né? A primeira comigo. Então, o Samuel, eu teria colocado ele no topo do Mundial, porque o meu objetivo era transformar ele em Mr. Universo. Sim. Então, no Mr. Universo, nos meus planos, ele competiria com 113, 114 quilos, com a definição de 107 do Mundial. Então, eu ia poupar ele mais um ano,
ia colocar mais músculo nele para depois, quando secasse, eu cheguei no 118 no trabalho, foram 118 quilos no off, limpo, com definição. Primeira competição, 114 quilos. Então, na outra minha condição, para ganhar o Mr. Universo, que não era fácil ganhar o Mr. Universo da NABA, nunca foi, eu queria colocar ele com mais de 120 quilos. Eu queria botar ele com 122, 123 quilos. Meu Deus. Com qualidade, para que eu, quando baixasse, eu conseguisse Ele segurar. chegaria. E hoje, Porque como é que é? além Como é que disso, tá hoje? ele tinha muito shape, né? Tinha. Ele se retirou do esporte, o Eu- Samuel. sim. Ele tá, o Valdemar falou que ele está super bem. Eu Não, eu vejo falo com ele direto. Vai ter o campeonato dele lá em Jaguariúna. No ele vai dezembro. promover o É campeonato? o campeonato Samuel Vieira. Ah, que legal. Seria até legal que a Black E estivesse lá. viu? ele é de lá, de Jaguariúna? Ele está O morando irmão, lá. né? Agora. Eles têm academia lá, Legal. está morando lá e vai ter o campeonato Samuel Vieira lá. Perfeito. Acho que 2 Só para de dezembro. concluir aqui e fazer uma janela, esse ano nós vamos ter no Olímpia, na categoria Open, 2 brasileiros, né? Então Vitor isso, Boff. isso Ele. vai Isso é fazer... histórico. É histórico porque desde 1988, né, nós não temos um brasileiro competindo na Open do Olímpia. É. E para esnobar serão 2, o Rafael Brandão e o Vitor Boff do Brasil estarão lá no Olímpia. E eu tive uma surpresa Então, esses dias também aqui. Vamos ver se é a mesma que eu tinha para falar aqui agora. Vamos ver, se é o cadeirante? Não é o cadeirante. Nós teremos um cadeirante. Nós teremos um cadeirante participando da categoria profissional Wheelchair Bodybuilding no Olímpia esse ano também. O Wheelchair Bodybuilding, o nome do cadeirante está aqui. Ele é o Pierre Cavalin, do Brasil. Está lá, qualificado para o Wheelchair Olímpia 2022. Pierre Muito Cavalin, legal. parabéns. Vai estar lá entre os maiores do mundo. Fernando, na semana passada, na quarta-feira, no nosso podcast aqui, nós estávamos falando sobre... Você passou uma lista, né? Você estava falando sobre unificar, que a lista estava unificada. A lista, A lista. sim. E depois, aquela lista, para surpresa, tinha saído 24 horas antes de você colocar lá aqui ao vivo. E aí muita gente me procurou no Instagram para falar, pô, você tem que estar um pouco mais informado, porque essas pessoas que o Fernando Marques citou, elas mudaram de categoria. Elas subiram da categoria Classic para a categoria Open. Então, Eu assim, falei isso. você falou, mas ficou tipo, mas será que é, será que não é? Gente, aí Eu citei aqui o Mr. USA, que é o Derek Lunsford, né, que ele Isso. competiu sempre na 212 no Olímpia, e que ele estava anunciando que iria para Open. Então, mas onde eu quero chegar com isso? Aqui, a galera que ficou falando besteira, e se você ver o vídeo depois que eu estava falando lá, gente, essa categoria, o bodybuilding, ele muda do dia para a noite. O que é agora aqui, daqui a pouco a noite já não é mais o mesmo. Vocês que estão aí na internet, fuçando, com tempo, para ficar coçando o saco aí, ficar enchendo o saco aqui também, ao invés de vocês ficarem criticando, mande e fala, gente, só corrigindo uma informação de vocês aí, tá? Essa categoria aí foi unificada, ou o cara subiu mesmo de categoria. Não. Ajude-nos. Ele foi convidado pela Pro League para participar da Open. Isso. É convite. Agora, até ele competir, a gente não sabe, porque... Exato. Não, ele vai Não, o competir, Fernando ele vai competir em o dezembro. Fernando tá falando de um caso Sim, específico. agora, se ele vai chegar lá e vai decidir para 212 ou para Open, a gente vai saber Não, no dia. ele vai na Open, já está decidido. Ele falou que Ele vai na falou Open. que vai na Open. E já saiu a lista Então, da Open, inclusive. Ele já vai tá na Open, o treinador dele, né, é o Rani, né, que está treinando ele agora, O Rambod. é o Rambod, ele vai na Open e ele vai ganhar a Olímpia. O cara é shapeado, hein? Ele vai ganhar a Olímpia. Escreve aí, tá todo mundo falando Big Ramy vai ganhar de novo. Tecnicamente, o Big Ramy pode ser que venha com o maior físico da história. Calma, Pinduca. Só para a gente ter o corte aqui. Vamos falar, então, agora, aproveitar os minutos finais para a gente falar do que você acha do bodybuilding e fala já do Mr. Olímpia. Você não acha que o Big Ramy vai ganhar? É. Ele tá postando, Por favor, no shape explica. do Derek Lunsford. Não, Né? Não? No shape, não? Ele tem um belo shape. eu estou apostando na Pro League sendo Pro League. Historicamente, ninguém pisa na Pro League. Historicamente, ninguém se opõe à Pro League. Todos que tentaram se opor e pisar, caíram. E o Big Ramy se opôs? Sim, ele não foi no Pittsburgh Pro, no campeonato do Jim Manuel, que ele era guest poser. Teve Ele isso não mesmo. foi, não deu satisfação, cagou na cabeça dos caras.
Depois que a coisa começou a ficar feia, porque todo mundo começou a questionar, cadê o Big Ramy? E questionaram o Dennis James numa live, o Dennis ficou sem jeito, falou, não, tá tudo bem, ele está bem, não aconteceu nada com ele. Então, por que ele não se pronuncia até hoje? Aí o Dennis James deve ter colado nele e falou, e aí, meu irmão, você tem que dar uma satisfação para esse cara aí. Aí ele foi e falou num videozinho curto, pediu desculpa 1 mês depois, que teve problemas pessoais, por isso que ele não foi. Entendi. Você sabe a história do bodybuilding profissional. Mas eu ainda sou me aquele conta, cara que Pinduca, acredita me no conta. julgamento. Me conta, Pinduca, Ali me no conta. dia. Presta atenção. Mike Mentzer se opôs ao Wilder. Tinha o melhor shape para ganhar em 80? Tinha. Ele era mais completo que o Arnold? Era. O Joe Wilder traz o Arnold de volta. 3 semanas antes. Né? Traz o Arnold de volta para o Mr. Olympia, paga $300 mil para ele voltar. Ele treina 3 meses para o Mr. Olympia, não estava no melhor dele mesmo. Faltou volume, faltou definição, não era o Arnold de 74, de 75, que foi o auge dele. Ele volta para pegar o dinheiro, porque o Wilder pediu, e para o Wilder botar o Mike Mentzer em 5º. Porque o Mike Mentzer se tornou um opositor dele. Antes era patrocinado por ele. Depois que se tornou um opositor, ele não podia ganhar a Olímpia. Ele foi campeão mundial com a nota máxima, físico perfeito da época. E outra, com uma metodologia diferente, que era o Heavy Dutch. Que não era do Wade, era do Arthur Jones. Exatamente. O do Arthur Jones ele reinventou. Isso. E pôs o nome parecido. Mas só que aí que está. A história mostra que todos que se oporam à Pro League caíram. Depois disso, além de não ganhar o Mr. Olympia, a vida do Mike Mentzer vai para o buraco. Você está contando... Então é guerra política. Então, presta atenção. IFBB amadora é esporte. Ok. Nós respeitamos as regras do esporte mundial. Por isso que tem que participar da escadinha. Todo esporte é escadinha. Você não vai para o brasileiro se você não classificar para o brasileiro. Ok, entendeu? ok. Entendeu? O esporte é assim. O esporte tem essa Galgando estrutura degraus. que eu não acho boa para o bodybuilding. Eu prefiro a estrutura mais Da NPC livre, hoje. mais livre para que a gente possa. Só que o que eu gostava da IFBB era a lisura dos resultados. Muito questionado por todo mundo, porque isso é cultural no Brasil. Mas nós que estávamos dentro sabíamos que nunca ninguém interviu ou mexeu ou alterou uma súmula ou chegou para um árbitro e falou assim, tem que ganhar aquele, tem que ganhar esse. Agora, nunca existiu isso. Entendeu? Isso nunca existiu. Então, o que eu estou dizendo em relação a isso agora é que se o cara fizer a lição de casa com a Pro League, você entendeu? E é um grande atleta, ele só vai decolar. Respeitando como o sistema deles funciona. Ok. Tá? Quando um cara se opõe ou dá das costas para eles, eles fazem o mesmo. Eles dão as costas para o cara. Então, o Big Ramy está fracasso. Assim, historicamente, o Robbie Robinson era patrocinado por Joe Wilder. Quando falou besteira numa revista em relação aos suplementos do Joe Wilder, foi dispensado do patrocínio e nunca mais ganhou nada. O Lee Priest também. Lee Priest, quando sai falando mal da Pro League, chamou a mulher do Bill de prostituta. O Lee Priest a gente conhece, né? Então, o Lee Priest, ou seja, assim, o Lee Priest é um cara que eu não tenho o menor apreço mais. Como atleta do passado, sim, e como pessoa, eu quero distância. É sério? É sério. Porque ele é muito ruim, o Lee Priest. Ele não tem caráter. Fala você, depois o Fernando fala. O Lee Priest não tem caráter. O Lee Priest não tem caráter, não é homem de verdade. Você entendeu? Quem conhece a mulher do Bill, como eu conheço, todos os dirigentes internacionais... A mulher do Bill. É uma mulher extremamente educada do Bill. Bora Bill. Bill Tierney, que é secretário da IFBB, ex-atleta, ex-árbitro profissional, arbitrou Lee Haney no Mr. Olympia. Foi ele que me abriu as portas com o Steve para eu poder fazer. O Rafael autorizou, o Pavel autorizou, o Bill falou com o Steve e o Steve fez o teste de árbitro comigo para me tornar árbitro pro. O Steve que ele está falando é o Steve Weinberger, que era o marido da Bev Francis, né? O promotor do New York Pro. É isso mesmo. E um dos chefes o chefe da arbitragem do Olímpia. É o Conhece cara, é o muito Head Judge.
Você conhece muito em Pinduca. Então, o seguinte... Lee Haney, amigo nosso. Graças a Black School, a gente reviu o Lee Haney. Mas quando o Wagner trouxe ele para o Brasil em 91, eu estava presente também. A gente estava lá, E o Lee Priest? O Lee Priest Cara, o Lee Priest, ele mora numa cidade lá no O da Austrália. Tá? Então, vou contar uma história. Uma das vezes que ele veio, que ele vinha para o Brasil para um evento, ele não conseguiu embarcar porque ele esqueceu a carteira. Então, assim, ele não é muito normal, né? Assim, Então, mas aí que tá. O cara como atleta tinha uma carreira impecável, maravilhosa, de luta. Ele treinava na Austrália, ganhou os campeonatos na Austrália. O meu amigo Calil, que eu tanto falo nos podcasts, Calil Jorge, né? O Calil, morando na Austrália, porque ele foi trabalhar lá na IBM, treinava com o Lee Priest. E o Calil foi o primeiro cara a falar para o Lee Priest, a Austrália é pequena para você, meu irmão, você tem que ir embora daqui, vai para os Estados Unidos, o bodybuilding é lá, não é aqui. Aqui você já ganhou tudo que você tinha que ganhar, você tem que ir embora. E foi o Calil mostrou foto para mim, eu vi o Lee Priest antes da revista, quando o Calil mostrou para mim. E aí ele fala para o Lee Priest, você vai embora para os Estados Unidos, que a sua carreira, lá você vai decolar. E ele foi e decolou. E foi e decolou. Ele era o baixinho impressionante da porra do campeonato. Só que depois, por causa ele não aguentando a politicagem da Pro League, ele começa a ficar indignado e falar mal da Pro League. E quando ele foi querer fazer um evento lá, ele estava suspenso, ele foi querer fazer alguma coisa na Inglaterra, o Bill era o cara que comandava o IFBB na Inglaterra. O Bill não deixou, foi lá e vetou. Por isso que ele xingou o Bill, xingou a mulher do Bill e tudo mais. Então, é assim, o Lee Priest é um mau caráter. Tanto que quando eu estava aqui na Black School, eu levei todo mundo para treinar lá na minha academia, menos Você ele. ficou quanto tempo na Black? 3 anos. Logo quando ela veio para o Brasil, você chegou então, 14? Logo depois eu entrei, logo no início 14, entrei na 15, Black. 16, 17 você ficou. Isso. E aí o Lee Haney estava aqui, você não levou ele para treinar na sua academia? Não o Lee Haney. O Lee Priest, desculpa, não, sorry. Duas coisas. O Lee Priest eu não levei porque eu não quis. Ok, desculpa, Ele estava lá Lee no Priest. Nós pegamos a van da Black School, colocamos todo mundo dentro, Eduardo Correia, Samir Banu, Brent Warren. Meu Deus. O Shaw Bob Ray Titieri, também, né? Não, o Shaw Ray não quis ir. Estava nesse? Estava, mas não quis ir. Ah, tá. Ele não quis ir, porque tinha compromisso. O Bob Titieri, o Fernando Maradona, Coube tudo isso colocamos todo mundo na van da Black. A van da Black é braba, hein, E velho? levamos tem foto, tem vídeo, todo mundo treinando lá nesse dia. Samir Banu, foi aquele negro nosso gigantesco das antigas que mora na Espanha, caramba. Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira foi também. O nosso funcionário que era da Black School lá nos Estados Unidos foi treinar lá também. Foi todo mundo, né? Todo mundo. Menos o Lee Priest. Menos ele. O Lee Priest eu não chamei. O Pinduca. O Lee Haney não foi treinar na minha academia e pediu desculpa porque ele teve que ir embora antes porque a filha dele ia casar. Ah, que legal. A filha do Lee Haney ia casar aquela semana e ele me pediu desculpa lá no stand da Black, porque ele até saiu mais cedo do stand e foram levar ele para o aeroporto, quando ele veio para o Legends. E ele lembrava do meu pedido que eu fiz em Las Vegas para ele ir treinar na minha academia quando viesse. Quando eu fui falar com ele, antes de eu falar, ele me pediu desculpa. O Lee Haney é um gentleman. 200%. Um gentleman e uma memória absurda. Sim, De Ele lembrar. Lembrou da gente de 91. Isso, de 91. É impressionante. Perguntou como é que estava o Wagner quando eu falei com ele. Que loucura, né? Olha só, eu comecei o nosso podcast aqui fazendo trocadilhos com o Braulio, mas então eu quero terminar pedindo para o Braulio mostrar o anel. O Braulio mostrar o anel. 2 horas aí. Cadê a câmera? Peraí. Mostra o anel. O anel que está na minha mão. Isso. Por favor. Posso ver, Pinduca? É esse. O anel Posso tirar que para está ver? na mão. Que anel é esse? É do Olímpia? Do Arnold. Ele vai Do contar a Arnold. história. Presta atenção. Uma coisa que eu fiz, várias coisas que eu fiz na federação estão copiando, graças a Deus. Mas uma delas... Passa o anel aqui. Ó, Eu queria mas mostrar uma aqui delas... também. Dá para ver aqui? Mas tem uma delas que ainda não copiaram, que foram as joias que eu criei para os overais.
focaliza aí. Anéis, pingentes, né, pulseiras. Eu criei Cara, eu criei olha joias isso aqui. exclusivas. Eu criei joias exclusivas para dar para os meus overais nos campeonatos. Essa é uma delas? Essa não. Nessa coisa de criar coisas, Ah. eu criei o anel da federação, o anel da FBB, eu colocava o nome da pessoa no anel, fiz um para o Rafael Santonja, que a gente entregou para ele lá no Mundial na Espanha. E aí, por causa disso tudo, o presidente e o ex-presidente da confederação, ele falou assim, Pinduca, você que manja desse negócio de anel, de joias aí, né? Braulio, você que entende do anel? Eu que faço Tá anel. meu dedinho, velho. Eu que faço anel. O do Arnold eu acertei, é número 27. Ele chegou para mim e falou assim, vamos fazer um anel comemorativo do Arnold em Sul América e dar de presente para o Arnold. Então eu falei, deixa comigo. Então, como eu tive a ideia, né, a Arnold Sul América, são quatro palavras, por isso ele é quadrado para caber as 4. Arnold Classic e South America. Então, Muito coloquei. Animal. Parabéns, cara. Colocamos a estátua do Arnold, né? Essa aqui é a efígie da estátua dele lá de Columbus. Sim. Né? Sim. Símbolo, No qual um dia eu vou e tirar o uma símbolo foto da lá. IFB dos dois lados. E aí, para baratear o custo, né? Ele é oco por dentro, né? Você vê que ele tem o buraco aqui. Porque Não tinha nem percebido. Mas é pesado. É pesado. Senão seria muito mais pesado, muito mais caro. Prata de lei aqui, então ia ficar Dar um muito socão mais na caro. cara de alguém é Então, gostosinho o que também, eu né? fiz? Deixa a marca Que do nós Arnold. eu fiz 3 anéis desse. Só existem 3 no mundo. Um tá com você, um comigo, um com com o Rafael Santonja e outro com o Arnold. Ó, que legal. E o Arnold aceitou, lógico que ele é colecionador de anéis, ele tem vários. Eu lembro, Inclusive da empregada. inclusive da empregada Nossa, cara. ele foi desenterrar essa história, hein? É. E outra, para pegar o anel daquela Eu tô andando muito empregada... com o Fernando Marques. Para pegar o anel daquela empregada tem que ser homem pra caramba, hein? Saiu caro esse anel. Isso é o caro, mas tem que ser macho para pegar aquele anel, porque aquele anel é horroroso. Eu falo que o pessoal fala que bomba deixa broxa, deixa cego, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Pinduca. Aí, mano, não, você não vai encerrar, cara. Não vou deixar você encerrar. Porra, mano. Você quer fazer podcast comigo de 2 horas? Como assim, Tá né? louco? Ô, meu público, comenta aí. 2 horas Não só dá, de né? podcast Mas sabe o que acontece? comigo. Você pode Eu não falei nada. Você vai ter que voltar aqui, cara. Isso não falei nada. Isso, é pra você falar assim, cara, eu preciso voltar lá pra Mas contar eu não mais falei história. nada, caramba. Ó, a Dora passou voando. O Dória, o Calça Quadrada, o ex-governador, Jorge Dória. quando o Arnold teve aqui no ano João que a gente, Dória. o João Dória, quando a gente deu de presente o anel pro Arnold, essa depois, dei eu de presente o anel pro Arnold. Você que deu o anel pro Arnold ou foi o Dória? Não, eu dei na mão do Maurício, ele que deu o anel. Ah, tá bom. Eu falei, não, dá o Entendi. anel você, né? Mas dá você o E anel. o eu Dória não. gritou, deixa que eu dou. Não. Tem entrevista no YouTube o Arnold teve encontro com ele. Ele está usando o anel no encontro, ele está segurando o microfone e você vê lá. Que legal, hein? Que Então, legal. O presente legal. que você deu. Coisa que eu criei, só eu, ele e o Santão já temos esse anel aqui comemorativo do Arnold. Tá? Cara, você é uma enciclopédia. Mas aí que é legal tá, contar cara. com o Fernando aqui. A gente faz. Por isso que eu falo assim: tudo isso que a gente fazia para os campeonatos era para que fosse melhor, é para que crescesse. E cresceu, cara. Você tem muito orgulho de hoje? Eu do jeito tenho que tá? muito orgulho porque eu fiz parte desse crescimento. O primeiro Arnold no Rio de Janeiro era para ser uma catástrofe. Era para ser horrível. Estava tudo dando que ano, errado. Fernando? Especialmente a participação dos brasileiros. Né? Foi Estava 2015? tudo dando errado. 2015? 2014. 14? 2014, lá no Centro de Convenções Rebouças, ficou pequeno o lugar, tinha muita gente, o ar-condicionado não dava conta, estava tudo dando errado. Eu fui arbitrar o campeonato começa, você entendeu? E o pessoal que cuida do backstage da confederação e tudo não veio, não estava lá, então quem estava lá não tinha experiência para controlar. Os atletas não vinham, aí o Pavel, o diretor bravo, caramba, mas cadê os atletas? No campeonato tem que começar. Aí ele manda o italiano lá para o palco para resolver. O italiano não falava nada de português nem espanhol, não conseguia resolver nada. Aí o Pavel olha para mim e fala assim, Braulio, pelo amor de Deus, salva esse campeonato. Vai lá e vê o que está acontecendo e faz andar.
Quantos atletas, você lembra? O campeonato, você está falando do Arnold Amador, o primeiro tinha uns 500, né? Pô, Uns 500 É já. muita gente, cara. O Muita primeiro já gente. tinha uns... não, sendo que não era tudo brasileiro. vieram de fora, mas depois chegamos Então. aos 800 atletas, 900 atletas. E aí, Agora, sabe o que aconteceu? Eu pego o microfone, eu apresento o campeonato, eu organizo o palco. Sabe o que eu fiz? Peguei gente minha que estava lá passeando, botei para trabalhar. Ninguém ganhou R$1. Só a água dava para a gente quando estava morrendo de sede. E olha lá, esporte, né? né? E fizemos a coisa acontecer. Está tudo gravado. O Nelson gravou tudo. Então, tem foto minha com o Arno nesse dia aí, que eu estou de paletó. A gente colocou a foto do Arnold dele? Com ele? Tem uma foto minha com o Arnold nesse dia. Você mandou pro Luciano essa foto? Tá aí. Pode olhar. Olha lá, ó. Olha lá. Aê! Que legal, hein? Esse primeiro Arnold aí, o Arnold, eu apresento ele chega para aparecer no palco. Cara, mas do você nada. tá muito mais novo agora, velho. Você tá muito Entendeu? mais novo agora. É, porque careca a coisa fica mais velha. Bota uma prótese que você fica mais novo. Aí Eu anuncio que esse é meu último podcast com cabelo. Já vou a raspar. mãe vai raspar de novo. Você tá Vou. cabeludo, verdade. Você viu? Faz Eu não quantos anos que consigo. você não fica cabeludo assim, hein? Faz tempo. Faz Foi tempo. só pra calar a boca do meu filho, porque ele fala que quem não tem cabelo não pode criticar o dele. Então eu falei, eu tenho. Só não Aí deixo você crescer. deixou para mostrar como é o seu. Pra ele Cara, calar a eu boca. não tenho. Quer ver, ó? O Gabriel. O meu nasce só do lado aqui, ó. Dá um close aqui. Então Parece um já. vamos lá no Márcio Gonzalez. É bom, essa daí é E sua. nós Você vamos- ficou novão, cara. vamos Ficou bom resol- pra caramba. Vamos sua. resolver isso aí? Vamos lá resolver. no Márcio Gonzalez. Foi muito caro isso aí que você pagou, não? Não, a gente patrocina. Você vai fazer? Ah, Tá então pago. pronto. Tá Então pago. pronto. Você vai fazer, tá Pronto, pago. tá resolvido então- já. Tá pago, tá pago. Você vai fazer, tá pago. Mas Meu, não é pra você não, fazer não, não, uma não. vez, não. Não, é pra ficar. Você tem há quantos anos? Eu tenho há 3, 4 anos já. Mais? Mas já. Eu não lembro, acho que é 4 anos já. Você não lembra o dia que eu pus. Você acostuma tanto que vira uma coisa normal para Eu você. lembro você me falando disso, né? É. Eu lembro que você me falando, você teve que fazer a manutenção, e você falou, Fernando, sabe que é uma coisa engraçada? Quando tem que fazer a manutenção e que eu tiro, eu não me reconheço. Exatamente. Não foi isso que você falou? Antes, no começo, você não se reconhece com. Cara, Depois, quando você tira, você não se reconhece sem. será que eu vou acostumar com o cabelo, velho? Cara, 20 anos sem cabelo. 20 anos, Eu tava meu irmão. mais. Ficou mais. Muito mais. Ficou 40. É, por aí. Deus. Porque eu comecei a ficar careca já moleque. Não, eu conheci você em 87. Já raspando a cabeça. Já raspando. Já raspando porque tava caindo. Caramba. Eu tomei o Xandrolona, velho, que era Lipidex. Foi a primeira droga que eu tomei, Lipidex. Era 2,5 miligramas por comprimido. de Caixinha Oxandrolona. azul. Caixinha azul, lembra? Vendia sem receita. Vinha 30 Não, nunca comprimidos. vi. É só de ouvir falar. É, tá. Ah, é. Moça virgem. Então, aí, tinha 30 comprimidos. A gente tomava um por dia. Meu Deus. Mas o pior é que fazia efeito. Eu pegava os dumbbells na primeira fileira da academia. Quando eu comecei a tomar Lipidex, eu passei para a segunda fileira. Claro que fazia efeito. Quantos anos você tinha? 19? Você entendeu? Não, menos. Meu Menos. Deus do céu. Entendeu? Então, tipo assim, ajudou, sim, mas quando comecei a tomar, o cabelo começou a despencar. O travesseiro ficava cabeludo da noite pro dia. Você olhava pro travesseiro e falava, meu Deus, eu perdi tudo isso nessa noite. Essa noite. Então eu sabia. Aí eu falei assim, E, aliás, o apelido Pinduca é por causa disso, por né? causa Por causa disso. do personagem. isso que é careca. Que o Pinduca, ele tem só uma franjinha assim, né? Não, Loirinha. nem franjinha tem. Um topetinho não assim. tem nem franjinha, é carequinha mesmo. E safado pra caramba. Que é Pinduca, é um personagem de quem? Tem. de- Como que é o nome original do Pinduca? Pinduca tinha uma revistinha na década de 50 Uma e revistinha. um cartoon no jornal. É o Johnny Quest? Não, não é. É Pinduca mesmo. E ele era conhecido como Pinduca, o ladrão de açúcar. Meu Deus. Então, Vocês são velhos, hein, mano? então quem me deu esse apelido, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a treinar na Training Clube do Luiz Otávio, do André Passoni, lá do pessoal. E quem treinava lá e me deu esse apelido foi o Dr. Mauro Weisman, que é o dono da clínica de olhos no Pacaembu, né? Muito amigo meu, ex-judoca. Disputou até a Olimpíada, e a gente estava treinando supineiro de plantão da academia, fazer o supinão pesado. Me ensinou a fazer o supino com a técnica que todo mundo viu aí no podcast. Ele um dia olhou assim na academia e falou, esse moleque aí parece o Pinduca. E pronto. Fudeu.
Nunca mais ninguém me chamou de Braulio, foi Pinduca. Que é melhor do que Braulio, né? Na época, principalmente, hoje ninguém entende direito essa história. Mas aí, naquela época, virou a chave. O Pinduca ficou pegou tanto que em casa, meu pai e minha mãe começaram a me chamar de Pinduca. Olha só. Você entendeu? Pinduca também, dentro de casa, na faculdade. Caramba, Entra na faculdade, professor Braulio. O dia que descobre que era Pinduca, professor Pinduca, não sei o que lá, muda. Já era, né? Já era, é Pinduca, não tem como tirar. Não, mas, ficou muito bom em você esse cabelo aí, porque rejuvenesceu, cara. Então, Parabéns. assim... E você falou de anabolizante, você falou que começou a tomar, a gente precisa terminar essa parada aqui, você sabe, você não... Tá. Você começou a ciclar com quantos anos? Tinha uns 16 aí. Cara, você pensa o que é? E, ó, posso te falar? Posso falar Por a intermédio minha de verdade? ninguém, por intermédio Não, de na ninguém. academia... Eu gosto assim, você é igual o Fernando, você mete as verdades aí, mano. Dentro da academia, eu nem sabia que existia. Treinei 2 anos, não sabia que existia. Aí eu vi os caras tudo grande, não sabia que eles tomavam. Aí um cara que é mais chegado, vou te contar um segredo. Tudo era segredo no bodybuilding. Ninguém falava. Não é hoje, que nem o cara hoje usa o tudo- boné trembolizado. Hoje o cara fala, tudo vai para a internet hoje. A pessoa acha que tem uma sensação de pertencimento quando ela começa a tomar bomba e falar para os outros. Né? Então, Impressionante. aí, ao contrário, era um mito, né? Era uma coisa para poucos, e você saber que existia, como usar. Então, assim, o cara falou, não vai tomar testosterona que você é muito novo, hein? Nada de testosterona, para você só os outros. Então, tipo, começar com sandrolona, passa para deca, você entendeu? Aí, da deca, você passava para um estano, se tivesse dinheiro, porque estano era importado, era caro. Uma ampolinha custava $7. Então, não era barato para a gente na época. Nada era barato. Na farmácia não tinha. Na barata não tinha, Não. não. Na farmácia não tinha um Stroll. Mas uma coisa que tinha e que é um protesto meu, vou deixar claro aqui. Um protesto. É um protesto, sabe por quê? É o seguinte, eu não sou a favor da legalização das Da drogas. legalização. Eu vou Porque escrever aqui sobre o que ele vai falar. Vamos Ó, ver se eu acerto. Pera aí, Fala. Pinduca, pera Não, aí. né? Vamos Pera ver. aí, Ele vai fazer um protesto porque não tem mais na farmácia, é isso? E por quê? Tá bom. Porque é o Vamos ver seguinte, se eu acerto. quando, Não fala não, pera quando os anabolizantes Vamos ver. originais tinham na Vamos farmácia, lá, vamos ver ele falar. e nós tínhamos acesso e usávamos, qualquer problema que tivéssemos de saúde era causado por um efeito colateral conhecido que o médico podia te tratar e te cuidar imediatamente. Porque era só ver na bula. Pressão subiu? Eu tomei Durateston. Tá bom. O testículo diminuiu, o que está acontecendo? Parou de produzir, para de usar testosterona, vamos usar HCG. Os médicos tinham controle de tudo o que estava acontecendo. E o produto que tinha na farmácia tinha 100% de qualidade. Fechou. Entendeu? A partir do momento que a sociedade, porque nós éramos uma minoria no mundo, bodybuilder é uma minoria. Por isso que eu acho que tem que criar uma lei para proteger bodybuilder, porque tem lei para proteger várias minorias, então teria que ter uma lei para proteger os bodybuilders. Contrair exatamente o que aconteceu. Por quê? Nós vivíamos num mundo de qualidade e de segurança, tanto no Brasil quanto fora. A nossa Winstrol que vinha de fora vinha da farmácia da Espanha ou da Itália. A nossa testosterona aquosa vinha da Estéris, americana, pura. Nosso Dianabol vinha da Rússia, puro, ou da Tailândia depois. E tudo de qualidade é feita. O laboratório que fabricava o Dianabol na Tailândia, ele era mais ou menos 3 quarteirões de tamanho. Em Samut Prakan, você entendeu? Na Tailândia, onde se fabricava o Dianabol, era numa indústria farmacêutica de 3 quarteirões de tamanho. Será que tinha qualidade? Meu Deus. Entendeu? Quando o mundo começa a tornar o anabolizante proibido, Só piorou. só piorou. Por quê? Porque o número de usuários hoje é milhões de vezes maior do que o passado. E abriu espaço para o E abriu contrabando e pro espaço para o underground. contrabando e o underground, aonde faz-se o que quer, Do jeito que quer. do jeito que quer. Sem E cobra-se o que fiscalização. quer. Eu vi um cara que foi preso em Minas Gerais. O cara foi preso, saiu na televisão.
ele colocava óleo de cozinha dentro da porra dos frascos e corante para ficar... tal droga era verde, tal droga era vermelha, como os laboratórios têm feito para diferenciar uma coisa da outra. Ele fazia isso. Mas a dele era tão absurda que só tinha óleo de cozinha. Você entendeu? O cara paga, compra porque ele quer ficar grande e tomando óleo de cozinha. Prejudica a saúde. Prejudica a saúde, porque o cara provavelmente fazia aquilo sem asepsia correta, podia ter uma infecção grave, morrer de infecção, perder um membro, perder um músculo. Então, o que o Ministério da Saúde fez, proibindo o uso dos esteroides só com o uso de receita, fez com duas coisas acontecessem. O consumo caiu, o laboratório desestimulou a continuar produzindo. Porque um laboratório farmacêutico não está pensando na saúde de ninguém, está pensando no dinheiro, é econômico. Perfeito. O que vende, eu fabrico. O que não vende, eu não vou perder meu tempo. Eu não vou parar uma produção, uma máquina. E investir também, né? Para fabricar meia dúzia de ampola, porque só tem meia dúzia tomando. Só que hoje, mais do que nunca, você entendeu? A coisa ficou tão feia que falta hormônio para quem precisa. Isso que me irrita mais. Pessoas que precisam repor, que meu caso, com receita do meu médico, Dr. Fábio Labate, eu tenho que repor minha testosterona, por ter sido usuário durante muito tempo. A minha produção não é normal para 50 anos. E se eu não repor a minha testosterona, o risco de ter um infarto do miocárdio aumenta em 60%, só por falta de testosterona. Entendeu? Bom, a gente não está, mais uma vez, né, fazendo apologia não estou fazendo drogas, apologia à droga. Tá? Quem entendeu essa fala do Pinduca como apologia não entendeu nada do que ele falou. Não entendeu nada do que eu falei. E o que eu estou falando acha que as pessoas precisam ter informação para fazer da vida e da saúde delas aquilo que elas querem. Você entende que a pessoa tem... Se você tem um produto de qualidade, você tem um médico, vai no médico. Não, e outra, quando você tem um produto de qualidade, você sabe exatamente o que pode acontecer, de bom e de ruim. E de ruim, exato, está tudo previsto. Está tudo previsto. Tudo previsto. Então, agora, um produto underground, que a gente não sabe onde foi feito... E o que tem lá dentro? E o que tem lá dentro desmerece todo o sistema. Então, o intuito era proteger a população contra problemas de saúde... conseguiram o contrário. Fizeram um desfavor para a sociedade e hoje nós temos milhares de problemas de saúde acontecendo debaixo dos olhos desse Ministério da Saúde que nada faz. Perfeito, Pinduca. Então, porque assim... Eu entendo. Precisa de receita médica? Precisa. Vamos liberar os médicos para trabalhar com isso. E criar e deixar os laboratórios... eu conheço, não vou falar aqui o nome, por isso. Tem um laboratório internacional, você entendeu? Dentro do Brasil hoje, tentando tirar todas as normas e licenças respectivas para produzir os esteroides aqui. Está um inferno. O cara conseguir. Não, o cara não consegue, velho. Brasília trava o cara. Você entendeu? O cara está com milhões de reais para investir, para fazer um negócio todo feito como tem que ser. Empregar, criar tudo. Você entendeu? E a nossa Anvisa e o nosso sistema impede o cara de fazer. Ah, não, mas hormônio não. Mas, se tem o hormônio original, feito da forma correta, e um médico prescrevendo... Afinal, o anticoncepcional é o quê? É o quê? E mata... a anticoncepcional gera câncer, hiperplasia nodular no fígado, as mulheres têm vários problemas de saúde por causa dessa bosta. E deixa para a mulher, né? Deixa na mão da mulher só. Pinduca, quero muito te agradecer, cara. Aliás... Eu sei que você tem muita coisa para falar ainda. Nós estamos no mês de novembro. Dezembro tá aí. Já topa vir aqui fazer um segundo tempo? Venho. Ao vivo, às 4 horas da tarde. Aí, cara. Porque o legal de fazer ao vivo é que tem as perguntas do público. Isso, vamos fazer ao vivo às 4 horas e acabar no mínimo às 8, né? É curso, não é podcast. Não, mas a gente vai sem limite. Sem limite. Pelo menos umas 3 horas dá para falar bastante. Olha, eu vou falar para você.
fiquei puto com o Superman lá, porque eu era o recordista de tempo lá. Aí depois o outro cara foi lá e bateu o recorde lá, e os caras não deixam eu voltar para bater. Quem que foi falar mais que você lá? Falou o Felipe Bragança, falou mais do que eu, caramba. Então vamos fazer aqui, o próximo meu Quanto aqui... tempo você ficou lá? Eu fiquei 5 horas e pouco. Deus Então, amado. vamos ficar 6 horas Meu aqui. Deus. Jesus! Vamos ficar aqui, pode... Olha a minha produção. Olha pra nossa produção. Peraí, aqui. Estão todos felizes. Peraí. Não. Ó, podcast Caveira Preta tem que ser de 6 horas. É sem mudar o turno. É isso mesmo, e sem sair da cadeira. Segura a vontade de não sem sair da cadeira, mano. Não, eu topo, meu irmão. E aí a gente pode ir rodando as pessoas na mesa também, né, cara? Não. Quem tá entrando Já vai na mesa? arregar. Quem tá entrando na Já firma vai, agora, turma da já noite? vai arregar. Passa aqui. Eu tenho assunto pra falar 10 dias aqui brincando, mano. Mas seu filho já tem 18 anos, né, Pinduca? Ah, A gente tem cara. filho pequeno, a gente tem que chegar em casa, ó, no máximo 9 horas da noite. Pra ajudar a cuidar do moleque, né? Eu já passei por isso. Então, tá Aí, vendo? mas ainda... Filha É só ele, aliás, né? filha pra vida inteira. É o Juan, né? A filha sua já tá grande, agora Mas ele tem um menino, cara. Não, mas o menino tá crescendo. Quantos anos tá agora? 10 fez o Gabriel. 10 A Juju, anos. 23 e o Gabriel, 10. Que Eu tenho maravilha. uma Valentina de 8 anos de idade. Né? O Hércules. O Hércules. Eu queria pra- dar o nome de Hércules. pra nós é você não Hércules. deixou. É Gabriel Hércules. Se quiser dar o nome de Hércules. Claro, filho de Zeus. Ah, meu Deus do céu. Humilde! A cara dele é cara. Ai, meu Deus Ele do me... Mesmo Humildade! Eu, Zeus! Puta que batiu! Zeus do caralho, pô! Hércules, por quê? Você admira o Hércules? Não, filho de Zeus. Humilde. a risada do Pinduca aqui, ó. A cara dele. Olha, assim, ó, ele falando, o Rodolfo fala assim, não, o Fernando mudou muito. Fernando Marketing. Não é Marques. Fernando Marques. Fernando Marketing, não é Marques. Pinduca, obrigado que você aceitou o convite. Fiquei muito feliz aqui. Pinduca, você volta em dezembro, brother. Você volta em dezembro. Falar com o volto. Luciano. Com participação do público. Eu volto se eu ganhar. Como é que é? Anabolic Não, já Whey. pedimos já o Imagina, Anabolic. tá aí E o seu o kit. monstro. Cadê Seu o kit kit tá do aí, E o Pinduca? monstros eu Tá quero aí, ó. pra misturar os dois no pós-treino. Muito Olha aí, bom. ó. E eu vou Vamos- postar lá. Tá todo mundo me perguntando o que eu tô pondo no pós-treino e eu não mostrei. Agora eu vou mostrar. Ó, ganhei Anabolic Whey com Anabolic monstros. Whey com monstros. É isso, pode pedir o Anabolic Whey aí, o Monstros pra ele, que é o nosso fenômeno. Eu vou misturar os dois. Dezembrão você volta, pra gente Volto. falar desse cenário do Mr. Olímpia. O Fernando viaja dia 8, Dia 10. De Dia- 10 a 18. de 10 a 18. A gente faz um especial Natal aqui, pra gente falar tudo o que aconteceu nesse ano, uma retrospectiva. Sim. A gente podia, E inclusive... lembra disso, eu falei que o Derek Luxford vai ser o Mr. Olímpia. Então, vamos fazer logo depois do Olímpia? Vamos? Vamos. Porque a gente comenta os resultados. É isso, a gente vai fazer um especial de E Natal, olha, você comenta se o os Bi- outros. o Big- Ó, tá marcando aqui, tá O ao Big vivo, Ramy, galera. pela lógica, fica no máximo em segundo, porque vai estar muito bem. Mas só para dar o troco que ele deu na Pro League, eles vão deixar ele em segundo. Vamos ver se você sabe muito. A Cara, gente- uns 20 quilos de diferença, hein? Por ali. Mas o shape eu acho do... que o Big Não, Ramy shape- ganha. o shape- o eu acho que o Derek Derek- é... E outra, o Derek é americano. Tem essa. Mr. USA, né? Mr. USA. Faz tempo que o americano não ganha. Já está na hora de ganhar de Política, novo. né, cara? Política. Nós vamos falar disso e nós vamos falar das federações, nós vamos falar desse cenário que tá agora aí com esses atletas que estão no hype. Quero saber sua opinião sobre isso. Você volta em dezembro para vir comentar aqui Depois do Mr. Olímpia, pós-Mr. então. Olímpia. Tá marcado. Tá? Já tem um compromisso com a gente para vir Fechou. comentar depois Putz, do vai Olímpia. ser semana do Natal, hein? Semana Sem do problema, Natal. O vou Fernando tá por aí. chega dia 18, a gente já marca logo depois. Ao vivo, tá bom? Tá bom. Olha, e você que está nos assistindo em casa, quero muito agradecer a sua audiência. Vocês são lindos na internet, cara. Vocês queriam esse encontro aqui e foi mais saudável do que eu imaginei, mais leve do que eu pensei. Siga-nos nas redes sociais aí. Pinduca, qual que é o seu Instagram? Pinduca Braulio. Ê, Lelê. Eu vou mudar o meu para Fernando Anel. De prata ou de ouro? Olha, Siga nas redes sociais. só você para descobrir. Bora lá, para. arroba Rodolfo Parizes. Acho que é de fibra de carbono. E segue a Black School também, entra no nosso site para adquirir os seus produtos lá, www.blackschoolusa.com.br, tá bom? Pede hoje e chega amanhã, meu irmão, ou na loja mais próxima da sua casa. Um beijo para vocês e até a próxima. Ê, beleza, hein? Muito bom.